Fala galera da Prodcast, boa noite, E tudo aí, bom com vocês? galerinha? Estamos aqui ansiosos, esperando o nosso convidado que já está ali, prontinho para entrar, e o Tá em, David vai dar uns recadinhos para vocês. tá em algum lugar aqui na tela, aqui do ladinho, esse moço aqui. E aproveita esse momento agora para se inscrever no canal, acionar o sininho, fazer comentário. Esse engajamento no início ajuda muito a gente no processo agora do início do projeto, tá bom? E segue a gente em todas as redes sociais, é @podcast, belezinha? Roda a vinheta, galera! Roda a vinheta. E aí, galera, acabou de chegar aqui o Ailton. A gente está muito feliz de você estar aqui, Ailton. Pô, tu é meu amigão. E a gente ficou muito feliz de você ter aceitado o nosso convite. Foi uma honra para a gente estar com você aqui hoje. Né, Igor? Exatamente, Ailton. Para a gente também está sendo uma experiência muito boa, né? Ter essa oportunidade desse contato com você e mostrar um pouquinho para o público que não está familiarizado com a sua presença, não te conhece, né? De um modo que seria tão acessível. Então, nosso intuito é trazer e extrair essas informações de você e deixar de uma forma bem suave e legal. Oi meninas, como é que vocês estão? Saudade de vocês. Eu que agradeço demais pela oportunidade, pelo convite. Vocês não sabem a honra, o prazer que é estar aqui com vocês, podendo trocar essa ideia, ter esse bate-papo bem gostoso. Eu tenho certeza que esse projeto incrível vai ser um sucesso. Então vamos começar, vamos desembolar aí, que eu estava muito ansioso por hoje. Dei uma estudada, tentei dar uma estudada, mas acho que o que é, quem sabe faz na hora, faz acontecer, e é isso mesmo, eu acho que é a melhor coisa. Não, e a E é gente isso que é o ficou. legal. E a gente, desde o dia que a gente pensou no projeto, a gente trocou ideia já para participar na hora, tu topou, e desde então a gente vem sempre batendo papo. Quando que vai ser? Quando que vai ser? E fica aquela Vai coisa, ser. né? Todo mundo. Pois é, eu fui assistindo os episódios anteriores um pouquinho, né? Não deu para assistir os dois ainda inteiro por completo, mas eu achei muito interessante, achei muito bacana. Eu sou muito. Eu apoio muito essas coisas, eu sou muito visionário, vamos dizer, né? Eu gosto muito dessas coisas de iniciar projetos, então isso já me encanta. Quando veio da diversidade, então para mim já é uma coisa essencial, faz parte de mim, é do meu ser, sabe? Ah, que Então é bacana. isso. Ó, Ailton, e só para quem não te conhece, né, a gente vai entrar agora dentro de uma área e abordando um pouquinho mais sobre você. Você é meu, nós somos conterrâneos aqui de BH, para quem não Somos. conhece, né? Hum. Eu não tenho muito contato com o Ailton, né? Tive contato com ele no Gay Prix do ano passado, jogou a convite no time do Hydra, né? E aí eu tive a oportunidade de acompanhar vocês durante esse campeonato. Mas eu queria que você contasse um pouquinho aí para a galera que está assistindo. Você é de Minas, mas eu queria que você se apresentasse um pouquinho e falasse um pouquinho mais sobre você. Então, eu sou daqui mesmo, sou de Minas, eu nasci em BH, hoje eu moro em Contagem, né, na região metropolitana com minha mãe. Mas Estamos assim, eu sou um vizinhos. mineiro. Ah, você também mora em Contagem? Eu moro no Shopping Contagem. Oh, moro no Shopping Contagem. Eu moro próximo do Shopping Contagem. Vizinhos. Ah, não, então é praticamente isso. Então a gente tem que se encontrar mais vezes, né? Vou falar com o seu namorado lá, o seu namorado ele é meio relapso, assim, sabe? Dá uma abandonada, assim. Mas pode deixar que eu vou dar um Só jeito tem a nisso aí. carinha de bravo, ele não é bravo, não. Eu O David conheço, sabe. eu conheço seu namorado desde 2007. Ah, Olha então você entregando a deve ter idade. mais propriedade para falar. Não, meu Eu filho, conheço ali ele tem já. 2 anos, então. Não, ali nós já começamos desde novinhos. Foi quando eu comecei mesmo a jogar vôlei que eu conheci seu namorado. Foi onde tudo começou, praticamente. E hoje tu Então, tá mas aí na eu região moro. de BH, então, né, Ailton? Você tá aí, Eu né? tô aqui em Contagem, na região metropolitana. Mas eu sou daqui, mas ao mesmo tempo eu não tô aqui, sabe? Uhum. Eu viajo muito, eu acho que isso começou. Eu falo que essa coisa de viajar veio por conta do meu pai. Meu pai é motorista de ônibus até hoje. E, assim, sempre tem aquela vida na estrada. Meus pais são separados, né? Minha mãe gosta muito de viajar e eu acho que eu peguei essa coisa de viajar e morar fora todinho para mim, porque uma pessoa que gosta de uma Viajar. viagem sou eu, um desafio como um bom ariano também. Então, assim, já morei em Ah, outros mais já um morei Ariano em nesse outros. De podcast. novo? Ó, Os Arianos vai estão com. em peso aqui nesse podcast. Vem com calma, porque eu tô no meu inferno astral, hein? Eu sei. Tô brincando. Não, Tô brincando. Costumo falar. e viaje mesmo, porque gosta. A gente vê nas suas redes sociais, você vai pra tudo quanto é lado, né? Então, assim, é uma coisa que você gosta bastante e meio que faz Gosto. parte do teu trabalho também, acredito eu, né? Exatamente. Assim, eu
tudo começou, as viagens começaram mesmo por conta do vôlei. Na verdade, minha família já gostava de fazer aquelas viagens pequenas, praia, aquela coisa toda, mas depois, com o vôlei, com aquela coisa de ter que morar fora, né, que eu morei em várias cidades no estado de São Paulo, né, quando eu comecei a jogar, e aí, e também os campeonatos aqui em Minas também, que eram os estaduais, então a gente tinha aqueles quadrangulares que eram nas cidades aqui na região, então já começou aquela coisa toda de viagem. E aí eu peguei isso pra vida. Então, pra mim, assim, quando você fala, vamos viajar, eu não troco de roupa, eu já vou do jeito que eu tô e tá tudo certo, né? Eu brinco com os meus amigos, eu falo, gente, documentos a gente nunca pode deixar em falta, porque passaporte, RG, tem que estar tudo em dia, porque se surgir uma oportunidade de você viajar, ir pra fora, fazer qualquer coisa, meu filho tem que estar tudo certo, olha, só vai. Então, assim, eu sou do tipo de pessoa que eu não tenho medo, sabe? Eu não tenho... adoro um desafio, né, como bom ariano, então, se você fala assim, ó, hoje você tem que morar em tal cidade para fazer um projeto novo, ou então, quando eu jogava, né, você tem que mudar de cidade porque você vai jogar para o time tal, para fazer federação paulista, tal, não sei o quê. Eu fazia tudo isso, então, para mim, essa é com muita facilidade mesmo. E onde foi o lugar que você mais gostou de ir, assim? Porque a gente vê que tem bastantes lugares, assim, pra fora, tem lugar no Brasil, mas onde que foi, pô, esse lugar aqui eu não esqueço, tenho muita vontade de voltar toda hora. Então, tem que ser só um? Não, pode ser mais de um, né? Tem dois lugares que foram muito marcantes na minha vida. O primeiro foi Londres, quando eu tive a oportunidade de morar em Londres, que eu fui fazer um intercâmbio, por conta que veio de origem de um ex-namorado meu, e nós fomos fazer um intercâmbio lá numa instituição britânica, onde teve todo um processo seletivo e tudo mais, e nós trabalhávamos com jovens autistas e Down. E eu, assim, e lá também eu dei o jeito de jogar vôlei. Então, assim, lá eu gostei muito da cultura britânica, eu gostei muito do país, da cidade de Londres maravilhosa, mas desde criança, eu acho que por conta dos filmes, de tudo mais, de assistir a Sessão da Tarde, aquela coisa toda, meu sonho mesmo era conhecer Nova York. E eu coloquei, assim, o objetivo de vida e o cismei, já vem do filme também, De Repente 30, né? Sim. Eu falei, quero 30 em Nova York. Cismei com isso, coloquei isso na minha cabeça, deixei meus amigos doidos. Por isso que quando o Igor me pediu a música, né, qual era a minha música favorita, fala sobre Nova York, né, da Alicia Keys com o Jay-Z. Eu até lembrei, porque veio do vídeo do trailer que eu peguei, aquele vídeo seu. Você tá em Nova York. Aí eu falei, que é exatamente há quase um ano atrás. Que eu fui para Nova York numa loucura. Foi uma oportunidade única que apareceu na minha vida. Consegui tirar o visto assim, em menos de um mês. Tudo era para ser, sabe? Aconteceu. Mas eu estava fazendo 31, já não era 30 mais. Entreguei minha idade todinha, né? Já era. É que tem coisas que são passagens, né? Tipo, tem coisas que fazem marcos, né? Então, se tu acha que ali foi um marco, tipo, pô, entrei nos meus 30, entrei numa fase mais madura. O Ailton antes era... Não, eu via nos Reels no Instagram, nas redes sociais, o vídeo daquelas pessoas igualzinho o vídeo que eu tenho no meu Instagram hoje. Que todo mundo levantava lá na Times Square, levantava a mão com a música no fundo e tudo mais. Pois eu consegui, parei lá no meio da... Parei na Times Square, falei, sai daqui todo mundo, que esse espaço aqui agora é meu. Fui lá e fiz o vídeo do jeito que eu quis, do jeito que eu sonhei. E tem um lugar que você ainda não foi, que hoje é um projeto seu de viagem, que você quer conhecer? Paris. Meu objetivo agora é Paris. Tenho, por conta de uma novela também, que eu fiquei muito apaixonado, é Petra, na Jordânia. Mas é o segundo. Mas hoje meu primeiro lugar que eu gostaria de ir é Paris. Ah, legal. Eu, na verdade, essa semana também, quando eu tava te pedindo os materiais pra gente compor o podcast, a tua mãe tava numas gaitadas. Eu falei, gente, como assim? Eu não tô entendendo o que ela tanto tá dando risada. E você rindo e ela rindo, eu falei assim, meu pai do céu. Tem muito mesmo essa conexão muito forte, porque deu pra sentir só nos áudios ali, tipo, eu vi até a foto que você mandou, era uma foto, depois a gente vai estar conversando, mas ela parece um Natal, parece uma coisa assim, e é um clima tão diferente, quem vê o Ailton, tipo, vê o Ailton lá, às vezes não consegue ver esse lado dele, tipo, tão, que a gente automaticamente percebeu lá em BH, né, Igor, tipo, um sorriso largo, pessoa bacana, com energia legal, e
E às vezes a pessoa não tem essa conexão. Então, é legal o pessoal entender, assim, que tem esse lado muito família, tem esse lado Ailton também, né? Então, esse julgamento ele é constante, sabe? Até mesmo quando eu aproximo assim em algum grupo de amigos, as pessoas quando me conhecem têm a oportunidade, eu tenho a oportunidade de conhecer as pessoas e ela tem a oportunidade de me conhecer também, acaba que fica, eu escuto muito isso. Nossa, eu não imaginava que você era assim. Uhum. Sabe? Porque hoje em dia o mal do ser humano é julgar pelo que vê nas redes sociais, né? Então, quem vê ali nas redes sociais acha que a vida da gente é um mar de rosas, né? Que a gente só vive aquilo ali e tá tudo Exatamente. certo. E A ainda famosa, a mais que famosa frase, quem vê quem luxo vê não o vê close não cor. vê o corre. É, Acho que exatamente. é E eu, intocável, coisas assim do gênero, né? isso, exatamente. Então, tipo assim, e eu sou muito daquilo assim, eu acho que nós devemos postar coisas boas para os outros, né? Eu não me considero um influenciador, um digital influencer, um blogueiro, né? Que eu acho que isso é uma profissão e as pessoas que exercem essa profissão, elas dedicam muito tempo. Então, como eu tenho meu trabalho paralelo, né? Outros trabalhos paralelos, então fica meio difícil de falar que eu sou um blogueiro, que eu sou um digital influencer, até pela minha quantidade de seguidores mesmo. Uma coisa que eu só tenho certeza é que meus seguidores são orgânicos. É uma questão que eu falo assim, eu acho que tem coisas quando acontecem, coisas ruins na vida da gente, eu não posso, sabe? Não gosto de postar. Sabe, eu acho que o íntimo da gente mesmo, eu preservo muito a imagem da minha família, preservo muito a imagem das outras pessoas que estão ao meu redor, porque às vezes nem todo mundo gosta de ser mostrado, e eu acho que, da mesma forma que tem pessoas que torcem para o seu bem, tem pessoas que, às vezes, querendo ou não, pode não torcer para o seu bem, sabe? Ah, com Então, certeza. assim, aquele ponto fraco seu ali, eu prefiro deixar ele guardadinho aqui para mim, que eu resolvo no meu íntimo, quem está próximo de mim. Agora, claro que quando tem exceção de alguma uma situação que eu estou precisando de uma ajuda, eu também não tenho vergonha de postar, não, sabe? Então, para mim é isso, sabe? Minha vida é isso. Agora, voltando na sua pergunta, né? A gente foi Uhum. para outra, sobre a minha família é muito engraçada. Mas é muito engraçada mesmo. Sabe, aqui é a mesma hora que tem hora que dá uns bizil, mas aqui é muita mulher. Outro dia eu tava conversando com a minha mãe, eu falei assim, nossa, mãe, tem hora que eu fico doido aqui dentro de casa, porque é muita mulher dentro de casa. Então, assim, é muita mulher falando na minha cabeça. Então, como meus pais são separados, aí era minha mãe, minha irmã e eu, antes da minha irmã mais nova nascer. Eu e minha irmã mais nova, nós temos 10 anos de diferença. Então, é muita mulher. Então, mulher conversando, você já sabe como é que é, né? E minha mãe, a família da minha mãe, por parte de mãe, por parte de pai também. E por parte do meu padrasto também. Então, assim, vida e família, já percebeu, né? Então, assim, são pessoas muito engraçadas, mulheres muito expressivas, sabe? A minha mãe conversando, você chora de rir, porque ela começa a contar os casos dela. Ela vai ver, igual aquele dia nós estávamos vendo Sim. as fotos para poder te enviar. Aí ela começou a debochar de mim, porque quem me conhece sabe o quanto que eu mudei. Né, da minha, desde neném, criança, adolescência, para a fase adulta, eu posso dizer que eu entrei aí numa máquina aí de mudança geral, principalmente fisicamente. Né? Acredito que os traços permanecem, mas fisicamente estão, nossa, sabe? Então a gente ri muito disso, né? Porque eu era muito magrelo, sabe? Então era aquela coisa, muito branquelo, né? Muito zoado, sofria bullying o tempo todo na escola, com os parentes e tudo mais. Eu Então é vi. por isso que a gente estava rindo Eu vi que ela bastante. tava dando muita cartada quando ela escutou meu áudio, tipo assim, ah, é uma foto, aí você perguntou bem de boinha. É uma foto mais adolescência, eu tenho que ser infância. Deu uma infância. Quando Não, ela escutou infância, ela. Porque ela pensou, pô, na adolescência pode ter uma salvação, mas na infância não te garanto, não. não, pior que ao contrário. Na infância, na infância, neném, criança ali, Ah, tava tudo certo. A adolescência, rapaz, é que foi judiado. então foi o contrário. Eu vi que eu tinha entendido alguma Foi coisa assim, judiado. ela tá passando uma gatada estranha, mas vou dar, tá Não, inspiração. ela tava pegando umas fotos minhas ali da adolescência que eu falei assim, pra quê? O que eu fiz com você? O que você quer me expor desse jeito? Aí a gente começa a zoar um ao outro, sabe? Aí começa aí. Eu observei hoje nas suas redes sociais que você é uma pessoa que gosta muito de fotografia, pessoa que está muito ligada e antenada nas tendências da moda. Eu não sei se você se considera, mas eu por fora te julguei uma pessoa metrosexual. Tá sempre muito buscando melhorias para autoestima, né, treinos e tudo e tal. Durante essa sua adolescência, como que foi essa sua transformação e essa sua percepção
de buscar essas referências, até mesmo para melhorar em você esses pontos? Então, é um ponto muito delicado. Eu vou até te falar que pode ser um. Hoje não é um gatilho, mas já foi um gatilho muito forte para mim, sabe? Porque na minha adolescência foi quando eu disparei a crescer, Uhum. sabe? Até os meus 13, 14 anos, eu tinha estatura normal do pessoal da minha idade. Mas quando foi 14, 15, 16 anos, sabe quando você Show. dispara a crescer? Eu disparei a crescer. Isso foi muito mesmo. E Uma aí pergunta, tem começou. quantos você mede? Vocês colocaram em 98, mas eu acho que eu envelheci, eu acho que eu tô com 96. Nu. Um Megazord. Pois é. E aí eu comecei a crescer muito, e aquela coisa, tipo, eu não treinava, não tinha uma alimentação adequada, e também as condições financeiras na época não eram muito boas. Então aí eu comecei a crescer e fui ficando muito magro, muito magro. Era ótimo pro vôlei, né? Que saltava, que era uma beleza, era leve e tal, mas aí eu comecei a me incomodar, porque, tipo, eu ia vestir uma roupa, a roupa ficava estranha em mim. Então, assim, foi um ponto que chegou quando eu comecei a fazer faculdade, logo quando eu, um pouco antes de ir para Londres, não, foi no início da faculdade, e aí quando eu cheguei no espelho, eu falei assim, cara, nunca mais eu quero ser assim, sabe? Eu preciso mudar, eu quero me achar bonito, eu quero. Aí eu fui tendo referência de homens que eu achava bonito, de homens que se vestiam bacana, aí tinha os meus amigos, sabe, que eu achava que tinha aparência bem legal, e eu via o tanto que infelizmente as pessoas julgam muito pela aparência, sabe? Assim, eu vi, principalmente naquela época, que as pessoas, tipo assim, era nítido que a pessoa que era mais bonita, mais bem vestida, ela tinha mais oportunidade de comunicação. E como eu sempre fui para frente, né, queria me introduzir, independente de qualquer meio social, mas eu sempre quis fazer parte de qualquer lugar, de todos os tipos, né? Eu acho que a gente tem que falar com desde do pessoal da mão de obra mais barata, da mão de obra mais cara, em qualquer ciclo social, a gente tem que saber entrar e sair do mesmo jeito. Então eu peguei e comecei, olhei para mim num dia no espelho e falei assim, nunca mais vou ser assim. Me matriculei na academia, na época eu trabalhava em administrativo de obra, levantava cedo, muito 5h30, 5 horas da manhã, pegava ônibus, trabalhava o dia inteiro na obra, depois saía da obra, aí eu ia para a academia, que era em frente à minha faculdade, treinava 1 hora correndo isso com marmita na mochila, com lanche, comendo biscoito, fazendo de tudo para engordar, para poder criar corpo, ia para a faculdade. Aí achei um conhecido meu, que na época tinha uma loja de suplementos. Falei com ele, cara, pelo amor de Deus, eu não aguento mais ser isso aqui, me ajuda, como é que eu engordo? Eu tô comendo macarrão de manhã, de tarde, de noite. Isso também, eu lembro muito que eu sofria muito bullying nas repúblicas em São Paulo, que eu jogava. Os meninos, eles me zoavam muito, que eu era muito magro. E eles falavam, essa mesa só vê joelho, ombro e cabeça e tal. E aí tinha um amigo meu, o Guilherme, que falava assim, você engordar, cara, você tem que comer macarrão no café da manhã, no almoço, no meio da tarde. E o pior é que lá em São Paulo, quando eu comecei a fazer isso, deu certo. Sim. Aí nessa fase da academia, quando eu iniciei a academia, eu comecei a comer mais, eu comia até sem vontade, sabe? Até pecado, né? Comia, sabe quando você come até da ânsia, assim, sem querer? Eu fiquei nessa onda. E aí meu amigo começou a me indicar os suplementos, aí eu conheci o que era massa, né? Aquela coisa massa pesada mesmo pra gente engordar. E aí fui pegando gosto pela coisa toda, fui conseguindo chegar no corpo que eu queria, até passei da conta, eu nunca imaginei que eu fosse ter um corpo. Hoje sou muito satisfeito com o meu corpo, não preciso abdicar muito do meu dia a dia. O que eu falo muito para as pessoas, acho que a academia, corpo, é muito disciplina. Eu coloquei na minha cabeça que, por exemplo, eu preciso ir à academia, é como se eu preciso comer, almoçar todos os dias. Então, a partir do momento que você coloca isso na sua disciplina, né, não só academia, eu acho que esporte. Gente, eu acho que todo mundo tem que fazer algum esporte, alguma atividade física. Eu acho que isso é essencial por conta do sedentarismo. Foi feito, Por né, para conta movimentar. Autoestima, estresse, ansiedade, para tudo. Hoje, quando eu trabalho em empresa, trabalhava em multinacional, essas coisas tudo, em engenharia, onde que eu descarregava o meu estresse todo? Na academia, sabe? E no vôlei, porque eu nunca deixei de jogar meu vôlei 1 vez por semana, 2 vezes por semana, nos campeonatos, nos finais de semana, nunca deixei. Foi bem nessa fase aí que você já estava começando a pegar uma estrutura que
que veio aquela questão de você virar um mister e começar a ir para Ia perguntar isso passarela e agora. trabalhar um tempo também com isso. E às vezes ficar. Porque ainda você. Não é que você oscila, né? Seu trabalho ainda, às vezes, alguém ainda vem e te cata em função disso, pelo teu porte, pelo teu histórico de Uhum. passarela, por isso, e tu fica ainda nesses vários mundos que você acaba Olha, atuando, né? não fala de passarela comigo, que eu tomei um pau no cast Por esses quê? dias pra trás. Eu falo, eu já falei, eu já aceitei há muito tempo na minha vida que não dá para eu ser modelo fashion, não dá para eu ser modelo de passarela. Modelo de passarela, eu já passei da altura, as medidas todas não dá mais. E Então é esses só dias modelo, não é passarela. Então você era é, modelo, no caso. não, dá para fazer modelo de passarela, mas tem que ser alguma marca de roupa, algum tipo de trabalho muito Específica já o seu específico, porte, né? né? Exatamente. Aí pegaram, me chamaram para fazer um casting, tipo, passei no casting e tudo mais, cheguei até a prova de roupa, isso foi semana passada. Aí eu peguei, fiz aquela dieta, eu sabia que poderia acontecer isso. Fiz uma dieta regrada, fiquei sem comer, fiquei o dia inteiro e tal, porque eu passei no casting, chegou na hora de fazer a prova já pro desfile. E isso era numa quarta-feira, e o desfile era no domingo. Aí já tava contando com o cachê, já tava contando com tudo. Chegou na hora de fazer a prova, coloquei a calça, coloquei a camisa, na hora que a calça entrou, beleza. Na hora que eu coloquei a camisa, eu já senti uma coisa mais apertada. Na hora que eu coloquei o terno só fez traque. Eu falei, meu Deus do céu, agora o que eu Nossa. vou arrumar aqui, gente? Aí já entrei em desespero, né? Falei assim, pronto, rasguei o terno da mulher. Já era. E além de tudo, era uma grife famosa. Falei, ferrou. Nossa Peguei, Senhora. peguei, na hora que eu abri o provador, eu já virei pra moça e falei assim, moça, não tem um tamanho maior, não. Ela falou assim, meu querido, esse aqui já é tamanho único. Quando é passarela, só vem um tamanho único da nova coleção. Me agradeceu. Aí eu peguei, mas eu fiquei numa raiva, Era o porque eu filme fiquei lá o das dia inteiro. branquelas, gente. Praticamente o filme das branquelas. É, Exatamente. Quem não Eu falei, conhece, eu vou adiantar pra você. eu entraria. A gente fala Uma coisa quase bem Balenciaga. a gente fala quase 1,98, mas na verdade, assim, gente, é um armário, é uma porta. Você se sente desse tamanho, minúsculo. É. Aí vem te É abraça, porque todo o músculo dá um descontraído. volume, né? O Não, músculo ele deixa a aí pra pessoa piorar, com volume. é uma pessoa carinhosa, querida, quando te abraça, fica desse tamanho, assim, parece um chihuahua. um monstro veio em cima de você. Tá, olha o tamanho do. E foi exatamente na hora que eu coloquei o terno, na hora que eu fui fazer assim, foi quase igual as branquelas mesmo. Faltou o botão, vai no espelho, na calça, e aqui atrás eu já senti só aquela coisa assim, trás. Eu falei assim, nossa, eu só pedi ela ajuda. Eu falei assim, tira aqui, moço, porque senão isso aqui vai rasgar tudo e vai acabar com o seu desfile. Ela correndo, tirou, ela só virou pra mim e falou, meu querido, eu vou te agradecer. Eu fiquei pé da Eu vida, porque entraria perdi todo meu dia rasgado. inteiro. Uma Não, coisa ela me bem mandou conceito embora. Balenciaga. Ela me mandou embora. Ela simplesmente, o dia, porque eu passei lá na fome, fazendo foto, fazendo teste, tudo, eu fiquei na fome. Aí eu falei, meu Deus, eu perdi meu dia todo, que eu já sabia que não ia dar certo para fazer passarela. Mas enfim, aí é isso. Passarela não dá só se for alguma marca de esporte, uma Balenciaga da vida. Mas enquanto ao concurso de Miss, Você Balenciaga aí, ó. Comentem aqui me, embaixo. Já me deixa aqui chama. nos comentários. Aqui, a mão tem que O abaixar a Ailton mão tá aqui. disponível. Me chama que eu vou. Mas agora, sobre os concursos de Miss, ele já veio por essa questão mesmo. Quando eu era mais novo, já no final da adolescência, minha mãe sempre teve um porta-retrato no balcão do salão dela. E aí era nós três, os três filhos, e ela, nesse porta-retrato, assim, bem de rosto, sabe? E aí uma cliente dela viu essa foto e ela estava precisando de uma pessoa, de um menino para poder fazer propaganda para o governo do estado de Minas, que era sobre educação. E aí ela pegou, me chamou, assim, sem agência nenhuma, e acabou que a gente eu fiz meu primeiro trabalho, assim, que foi Algo da total, sua aparência. tipo, traseira de ônibus, jornal, Olha que de, legal. de Legal. capa de caderno, de escola. Então, galera, vocês não estão enganados. Vocês já viram o Ailton numa traseira? É, Exatamente. Tava na traseira do ônibus, mas tava lá na traseira. tava pegando uma carona lá na traseira do ônibus. Então, aí foi isso. A traseira de ônibus foi isso mesmo. Acabou que. E foi muito engraçado que eu tinha acabado de. Acho que eu tinha chegado de uns jogos regionais de São Paulo. E aí minha mãe me pegou aqui no ponto de ônibus, aqui em Contagem.
E aí a gente no carro e tal, quando ela parou no sinal, no semáforo, né? Que São Paulo não fala sinal, né? É semáforo, semáforo e tal. E aí, quando ela parou, assim, eu tava de cabeça baixa, quando eu levantei, ela tá. Aí minha mãe me chama de Juninho, tá? Então, desse tamanho, sou Juninho. Aí ela pegou e falou assim: Juninho do céu, olha pra frente. Eu falei assim: o que, mãe? Ela, quando eu vi, eu tava lá na traseira de ônibus. E aí, esse foi meu primeiro trabalho, assim, de mídia indeterminada que eu fiz. E aí, daí eu Você comecei. tem Júnior no seu nome? Pior de tudo, não. Eu tenho o mesmo nome do meu pai, né, do meu pai biológico, mas ele na hora de registrar. Ou Na Júnior? verdade, eu não ia nem chamar Ailton, sabe? Era para chamar João Pedro. Ele foi aí, deu um golpe na minha mãe e colocou o mesmo nome que o dele. Aí, sem o Júnior no nome, aí a minha família já foi colocando Júnior, Juninho, Zé, cada hora é um. Ah, que bacana. Na verdade, você já deu meio que umas deixas da tua relação com o vôlei, né? Porque, tipo, lógico, a nossa conexão aqui nesse bate-papo é em função do vôlei. Se não fosse isso, a gente Uhum. nem estaria aqui, né? Tipo, conectado. Para quem não sabe, tipo, a minha primeira conexão com o Ailton foi lá em Florianópolis, na Copa da Diversidade, lá, quando ele Foi. jogou com os meninos do 12. Um beijão, meninos do 12, Marcelo, Nero. Saudade, gente, saudade do meu time também. Faz tempinho já que a gente não se vê todo mundo ali, né? Mas enfim, daqui a pouco dá É, certo. Daqui a pouco dá certo. E aí Esse depois ano o mercado foi meio complicado. foi conturbado. Pós-pandemia, vamos acusar tudo pós-pandemia, bagunçou todo mundo. Mas Exatamente. em relação ao vôlei, qual foi, tipo assim, a tua primeira memória? Você já falou que foi jogar muito em São Paulo, várias cidades, enfim. Aham. Mas qual foi a tua primeira memória, tipo, de vôlei? Tipo, você lembra assim, pô, eu tive essa conexão com o vôlei aqui, e a partir dali que eu comecei a ter essa questão do vôlei, e o vôlei entrou na minha vida. Então, eu sempre fui muito inquieto, né? Sempre fui muito ativo, assim. Eu não conseguia ficar parado dentro de casa, sabe? Então, eu brincava na rua, ficava fazendo coisas dentro de casa. E minha mãe começou a ficar meio incomodada, sabe? Comigo, assim, dentro de casa. E aí, na época, eu tinha uma tia que trabalhava. Uma peste. Eu tô lembrando porque Não eu quer dizer também que ele era é uma assim. peste, quer dizer que ele é uma Não, Eu peste. era assim. gente, eu tô dentro de casa, eu sempre toda hora eu vou fazer alguma coisa. Vai fazer serviço de casa, vai inventando uma coisa. Uhum. Minha cabeça não para. Tem hora que eu acho que os cabelos já caiu, já cresceu de novo. Tem hora que parece que vai queimar aqui, de tanta coisa que eu fico pensando. Mas aí eu tenho uma tia que antigamente ela trabalhava na Secretaria de Esporte aqui da cidade, do estado. E aí ela sempre trouxe essa coisa do esporte, assim. Meu pai também jogava vôlei quando era mais novo e Ah, tal. legal. E tem alguns parentes, tenho tio que já foi lutador de boxe, então tem muito, o esporte já vem assim de família, sabe? E essa tia, ela era muito da arbitragem, de fazer campeonatos, então ela sempre trazia muito o assunto de esporte dentro de casa. E na época, tava a época da Olimpíada de Atenas, 2004, né? Que foi quando o Brasil foi campeão olímpico. E eu lembro que nós assistindo na TV, só escutava Giba neles, e era aquela coisa toda. Eu falei assim, nossa senhora, e eu pensando na minha cabeça, né? Falei, quem é que é esse homem? O que é que esse homem faz, né? Aquela coisa toda. Na verdade, eu já tinha Maravilhoso, até inclusive. já tinha começado a treinar vôlei na pracinha aqui, Uhum. com um amigo meu hoje, que é até campeão olímpico, tá aí na seleção brasileira e tudo mais. E aí eu já tinha começado a treinar, mas era aquela coisa assim, pré-mirim, né? Então eu não tinha nem ideia da dimensão que o esporte poderia trazer na minha vida, de todas as mudanças, do que seria bom, do que seria ruim, nem nada, eu nem sabia. E aí minha tia começou a falar com a minha mãe, bota esse menino pra jogar vôlei, tá crescendo, tá novo e tal. E aí foi quando eu tive esse primeiro contato. E aí comecei a assistir essas Olimpíadas, né? Que tava pegando fogo, né? Era Brasil pra lá, Brasil pra cá, e só escutava todos os jornais, era Giba pra lá, Giba pra cá. E eu fui falei, gente, o negócio é bom mesmo, então vou querer fazer. E aí foi quando eu comecei mesmo e não quis mais parar, não consegui mais parar, né? E aí depois disso já veio juvenil, seleção do estado, e você foi convidado para São Paulo já em seguida. Já foi Aí orgânico. Por causa da sua altura também, né? Então pode. Aí já veio aquela coisa minha dos meus desafios, né? Que eu queria crescer, né? E queria sempre mais. Então, aí da pracinha, aí já estava começando a desenvolver bem. Aí teve um técnico de um time aqui da cidade,
Pode ficar falando, gente, o nome dos times? Pode, Ah, então, desculpa. Fico meio com medo, porque vai que depois eu esqueço alguma coisa, né? Então aí, ou então eu falo o nome errado, hoje em dia, né? Eu tenho que tomar muito cuidado. Então, assim, aí eu peguei o técnico, era até o Mesquita, que era técnico da Méritos aqui, do time de Contagem, Beijo, que Mesquita. pegou, beijo, assim, tem muito tempo, e meu primeiro técnico foi o Tutão, não posso deixar de falar dele também, Beijo, que foi o Tutão também. que é o Tutão aí, que formou vários atletas aí, Legal. campeões olímpicos e tudo mais, que era da Pracinha da Glória aqui em Contagem. E aí o Mesquita me Você jogava vendo vôlei na Pracinha da Glória? na Pracinha da Glória. Eu, É lá que, se eu não me engano, que é o Lucarelli começou a jogar, não é? nós Sim, começamos juntos, praticamente juntos ali. O Lucarelli, nós temos uma relação de infância antes do vôlei. O pai dele é falecido, era padrinho da minha irmã mais Ó, nova. Então nós já que tínhamos legal. tínhamos a convivência. E aí nós começamos a jogar lá na Praça da... Eu acho que o Lucarelli começou antes de mim. Foi muito bom, eu fui muito feliz ali, que mesmo depois de ter saído dali, eu sempre ia lá bater uma peladinha, né, que o Tutão sempre fez questão de convidar a gente jogava e tudo mais, e ali foi onde tudo começou, né, aí eu tava treinando lá, uma quarta-feira, se não me engano, à noite, e aí o Ita passou lá, que era o técnico do Clube Méritos na época, e viu eu, o Rafael, que era o levantador, e o Lucarelli, e aí nós pegamos e fomos convidados para começar a treinar no Clube Méritos. Lá foi quando nós já começamos de cara sendo campeões mineiros de estudantil, se eu não me engano. Foi minha primeira medalha de ouro, assim, de federação e tudo mais, foi bem bacana. E aí eu permaneci no Clube Méritos durante alguns anos, eu acho. Eu não lembro assim, quanto tempo exatamente, mas foi um bom tempo. Mas eu tinha uma dificuldade de poder treinar, porque na época a minha irmã mais nova era, era muito novinha, minha mãe tinha que trabalhar fora, a minha irmã estudava, fazia curso técnico, estudava, então nós tínhamos que fazer aquele revezamento para um cuidar do outro, enquanto minha mãe trabalhava. Meu padrasto também trabalhava fora o dia todo, então nós tínhamos essa responsabilidade um aí com o outro. Então muitas vezes, né, eu acabei sendo prejudicado assim por conta de não poder treinar mais por tanto tempo, porque eu tinha que fazer esse revezamento aí com a minha família aí, sabe? Então, mas assim, passou, né? E nós fomos persistentes, insistentes. Depois da Méritos, eu tive a oportunidade de ir para o SADA, que era o SADA Betim na época, né? Hoje é o SADA Cruzeiro. E aí eu me deslocava daqui de Contagem lá para Betim todo santo dia. Tinha vez que eu almoçava no restaurante popular lá, porque saía da escola, ou então não dava tempo, que o treino era cedo, tinha que pegar o ônibus. E aí foi quando eu conheci o seu namorado e Raiká. foi lá que nós um começamos beijo, a amizade. Rai, saudades, Ai, safado. cara, Aqui, Breno. ele dá um beijo aí, amor. Tá aqui não. Foi lá que eu fui aumentando muito o meu ciclo de amizades no meio do vôlei e disputei vários campeonatos lá. Foi lá que eu fiz o meu infanto. Foi lá que eu fiz o infanto. Juvenil eu já estava indo para São Paulo já. E aí São Paulo não foi convite não, viu? Foi vontade mesmo de querer Aquela ter peneira? experiência. Foi peneira. Fiz peneirão. Peneirona. Peneirona no Banespa lá, que era aquela fila quilométrica lá no estacionamento do ginásio de São Bernardo do Campo. 120 menino pra mais, olha lá. Ah, mas, e aí, e era muito engraçado, porque era muito, gente, era muita bicha. Era, era, assim, uma das partes boas, você tomava pau numa fase das peneiras, aí eu fiz tanta amizade, que saiu aqui de BH, eu acho, se não me engano, na época, eu, Aguinaldo e meu amigo Léo. Nós três com 16 anos, eu acho, É o primeira vez. levantador? Não, esse amigo meu Léo, ele tá em Portugal hoje. Ah, tá. Ele era ponteiro, baixinho. Acho que no último ano dele lá no estado, acho que ele já era até líbero. E Uhum. aí pegou. E o Túlio, também meu amigo de Viçosa, foi comigo uma das vezes para São Paulo para fazer esse teste.
E aí saí daqui com o dinheiro da passagem e fomos para essa peneira lá do Banespa. E era só para fazer a peneira do Banespa. Mas aí eu fui até a última etapa e era muito engraçado que eles davam alojamento e alimentação para quem fosse continuando as etapas, né, no, no, Sim. te- na e aí, alguns amigos começaram a tomar pau na peneira. E E foram nós tá fomos fazer. caindo, foram caindo. Não, aí começou uma obrigação, tipo assim, porque dentro, no primeiro dia já do teste, uns amigos já começaram, aqui ó, saindo daqui, nós vamos para Rio Claro, nós vamos para São José do Rio Preto, nós vamos fazer teste americano. Então, assim, o pessoal já estava com um cronograma de fazer teste nos times no interior de São Paulo, Ibirapuera, Centro Olímpico, no Pinheiros, aquela coisa toda. Só que eu e os meus amigos aqui, a gente não tinha imaginado que isso poderia acontecer, a gente não tinha dinheiro para isso também. Sabe, só que como bons mineiros, né, aquela coisa que faz amizade já de cara, e aí eu lembro que no Banespa eu fui ficando até para as últimas etapas, e como eu fui ficando, eu consegui segurar os meus amigos também no alojamento para esperar para a gente poder ir fazendo as outras peneiras. E aí, só que eu não tinha dinheiro. E aí os meninos iam fazendo vaquinha, sabe? A gente dormindo naqueles alojamentos com triliche, nem era beliche, era triliche. E era muito engraçado, gente. Era muita palhaçada que a gente fazia depois dos treinos testes, né? Então a gente se divertiu e foi criando um laço de amizade tão gostoso. Os meninos do É, Pará, e tu vai conhecendo gente do Brasil todo, né? do Tipo, Brasil todo. Gente, eu tinha acabado de sair daqui da Roça Grande de BH, de Minas Gerais. Fui pisar lá naquele Tietê sozinho, enorme. E aí, quando eu fui ver, tava com amigos do Amazonas, do Pará, do Paraná, de São Paulo, de tudo. E foi aí onde tudo começou. E um dos times que eu mais fiquei, assim, posso te dizer que das cidades, né, que mais marcou para mim em São Paulo, foi Jacareí, que foi quando eu disputei a minha primeira federação, e Lençóis Paulista. Um beijo pro meu técnico Dodô, Douglas Coneglian, que beijo, Um abraço, Douglasinho. Dudu. foram anos que eu fiquei lá, acho que eu fiquei quase 2 anos, depois eu voltei para jogar regionais, umas 2 vezes ainda, e assim, teve várias, eu joguei em muitas cidades, eu não consegui nem contar, foi Jacareí, Jundiaí, São José do Rio Preto, Marquinhos, né, de São José do Rio Preto, foi Lençóis Paulista, joguei regionais para Lins, então assim, cada ano, se bobear de meses eu estava em uma cidade, sabe? Então, porque a gente sabe como é que era a vida do atleta iniciante, né? Qual que você acha que, nessa toda essa tua jornada, qual foi o ponto que você mais te marcou, assim? Eu acho que o lugar do vôlei que você fala assim, pô, essa conquista foi incrível, essa aqui foi a que mais me deixou no ápice do vôlei que eu posso ter alcançado. De lugares, assim, foi quando eu tive a oportunidade de jogar lá em Portugal, no Clube Benfica. Olha que No Clube legal. Benfica. E eles Foi. te puxaram daqui ou como que foi essa Não, oportunidade? na verdade, eu tava com 17 para 18 anos e eu Novinho. sempre Mediram pronto dois para metros já. arriscar. Já tava aquela coisa bem séria. E depois você pergunta, Raikal, pra você ver, eu fiz uma festa de despedida onde que eu cobrei valor já para ajudar para eu poder ir para fora. Foi tudo esquematizado, sabe? E porque até nesse foi um momento muito difícil com a minha família, que foi onde eu tive um impasse com a minha mãe sobre a questão da opção sexual. E aí nesse momento foi quando eu decidi, falei, preciso sair de casa mesmo, sabe? E eu tenho parentes em Portugal hoje e amigos também. Na época eu já tinha poucos parentes. E aí foi quando eu pedi ajuda à minha família. Falei, já que não tá dando certo aqui, a aceitação tá difícil, me ajuda a ir embora. E aí minha mãe pegou, me ajudou, eu fiz uns contatos com meus tios de lá. O meu tio de lá me prometeu ajuda, e aí eu fui, fiquei na casa deles, e o curioso já fui entrando. Assim que eu cheguei, entrei no site da Federação Portuguesa de Vôlei, e já fui pedindo para poder fazer teste. E aí, quando eu cheguei lá, já fui fazendo teste no Benfica, e aí eu era juvenil, né, já. Aí eu jogava no juvenil. Mas treinava com adulto também, treinei um período com adulto, que lá eu joguei com o Renan, levantador, com o Zelão, que está lá Olha que até hoje, loucura.
Foi com o Gustavo Fole, foi Jardel, tipo, foi uma turma muito bacana, sabe? Eles foram até campeões um ano lá em Portugal, na Liga. Só que acabou que por conta da estrutura que eu tinha na época lá, eu tive que voltar. Mas foi um clube assim que eu fiquei assim, apaixonado. Eu sou apaixonado com a Adidas, né? E Uhum. aí, quando eu cheguei lá, que eles me deram meus Fascinado. uniformes, tudo da Adidas, tudo bordadinho, aquelas coisas todas. Eu tenho minha camisa até hoje aqui. Eu falei assim, gente, eu quero isso aqui pra mim, eu quero esse guarda-roupa todo. Eu, falei assim, eu comecei até a inventar, olha o pecado. Eu falei que minha camisa tinha manchado pra eu ganhar mais, de tanto que eu amava os uniformes, eu ficava maluco, aquele uniforme de inverno, uniforme disso. E aí eu tive a oportunidade tipo, de jogar alguns campeonatos, mesmo por pouco tempo lá, e foi assim um dos lugares, um dos clubes que eu mais gostei de jogar na minha vida, Ah, que assim, de legal. estrutura, de apoio, de pré-temporada, sabe, de estrutura mesmo, de clube, assim. Hoje aqui eu vejo, posso comparar assim muito o Minas Tênis Clube, sabe? Que é um baita de um clube, é um clube muito bom aqui, né? E lá no Benfica eles têm um pavilhão que é do lado do Estádio da Luz, que era onde a gente treinava, que nós tínhamos piscina, então nós tinha, quando nós pré-temporada, nós fomos fazer pré-temporada, nós íamos treinar lá na praia, e tinha aquele, eu tava me achando, pensa eu com 18 anos, Imagina. andando no ônibus do Benfica, pra treinar lá no Benfica, eu tava assim, me achando o jogador de vôlei, e eu não entendia, cara, foi muito engraçado, um dos treinos, eles têm as gírias deles, né? E eu lembro que no treino, assim, o auxiliar técnico me chamou de puto. E, tipo, eu fiquei puto. Eu falei, É, porque uai, pra gente, né, imagina. tipo, ele pegou e falou Ali, assim, puto, tu falsos roda. cognitivos. Ele virou pra mim e falou assim, Falso puto, tu cognado, rodas né? pra cá. Na hora que ele falou, puto, tu rodas pra cá, eu peguei, parei a bola. Eu falei assim, virei pros brasileiros que estavam do meu lado, eu falei assim, mas por que que tá me chamando de puto? Aí o Zelão virou pra mim e falou assim, não, calma. Calma. Aqui, puto, é garoto, é menino e tal. Não sei. Eu falei assim, gente de Deus. Aí passei Ô, os perrengues chiques lá, mas foi muito bom. Aí Aquela por vez isso assim, ô, gente, Ailton. como é que ele adivinhou? Acabei de chegar aqui, caralho. Já, já eu falei, vazaram nossa, coisa mas minha aqui, o que que eu fiz pra ele pra saindo ele do estar Brasil falando isso? fugida pra chegar aqui pra ser humilhado. Ô, Ah, mas dá Ailton. pra dizer que Exatamente isso. você conseguiu aproveitar muito bem as coisas boas do vôlei, mesmo tendo as dificuldades. Porque Consegui. a dificuldade é uma coisa muito comum no esporte no Brasil todo. A gente, nessas Aham. três conversas que a gente teve, que esse é o terceiro episódio, o Rafa passou muito perrengue, o É, Silvio passou muito perrengue no início, essas questões de alimentação, de não ter transporte, de não ter isso, ter a família. É comum, tipo, o esporte é muito difícil. Então, andando por esse Fora o ambiente. boicote também, que É, existe muito o por causa da orientação boicote. da pessoa. Muito, muito. O Rafa, ele foi bem incisivo sobre isso, que ele perdeu muitas oportunidades, principalmente na região, né, nos processos que ele participava, esse boicote que sempre existia por ele ser quem ele é, entendeu? E que isso Aham. era muito evidente, assim, nas oportunidades Foi era até que, bom bem vocês que nesse chegaram. ponto que eu queria puxar um ganchinho para ver contigo. Tipo, É, esse foi o maior ápice teu. E qual que seria a maior injustiça que tu já teve, tipo, no vôlei, na tua história? Pra assim, pô, assim, esse ponto aqui pra mim foi muito injusto. o porquê ter rodado em tantos clubes, em tantas cidades, é exatamente por conta disso, porque muitas vezes era a política, né? A Uhum. promessa era isso, e quando a gente chegava lá, Deve certo. praticamente não era nada daquilo que foi prometido, sabe? Então, assim, hoje eu falo com a minha mãe, falo, mãe, não, se a gente não tiver a opção de comer arroz com salsicha, por favor, pelo amor de Deus, porque foi muito arroz com salsicha, foi muito arroz. O meu pai, pecado. Nossa, gente, teve cidades aí que, tipo, o ginásio era lá na entrada da cidade, no interior de São Paulo, e a República ficava do outro lado, e nós tínhamos que andar duas vezes debaixo de um sol, mas um sol, e, tipo, tinha duas, três refeições ao dia, sabe? E na época, minha mãe não tinha condições, tipo, igual assim, alguns amigos, pais tinham condições de mandar dinheiro para poder fazer uma complementação ali na alimentação, higiene pessoal. Então, assim, teve cidade que, quando eu fui jogar, para não passar aperto, eu consegui trabalhar até na própria cidade, Uhum. sabe? Teve uma cidade que eu tinha
um valorzinho pequenininho ali por mês, né? Na época era R$ 100, vamos supor que eles davam por mês, dava alimentação, república e me deu bolsa na faculdade. Tanto que eu iniciei fazendo faculdade, a minha primeira faculdade que eu comecei foi educação física. E aí eu peguei e consegui arrumar um estágiozinho numa academia lá na cidade, que era bem pequenininha, para poder dar um complemento assim na renda, sabe? Então, assim, começa muito por essas coisas, atrapalha muito a gente, sabe? Porque assim, não é todo mundo mesmo que tem condições, sabe? A questão do preconceito, olha, eu vou te falar uma coisa, um dos maiores times que eu joguei, eu acho que esse time estava numa fase de crescimento também muito boa, e hoje eu posso dizer que é um dos times mais preconceituosos que existe no Brasil. Não, agora eu não posso citar mesmo, é, agora eu posso citar mesmo, Senão eu senão vou assim, ser processado, aquela bem doida, cara. mas se eu fosse processado também, eu teria como provar por A mais B que o preconceito ali Não, mas a existe gente tá muito. aqui é pra hablar mesmo, pra expor mesmo a ferida. Mas acontece, no pequeno, mas no grande, às vezes é inaceitável, né? Porque eles têm estrutura e não deveria ter esse tipo de coisa. E se tem, é quase que pior que um pequeno. Não, e assim, porque machucava muito a gente, né? Machucava muito a gente. Esse time mesmo foi muito triste, porque assim, todo mundo querendo jogar vôlei, e você via aquele, o, o hétero, né? O Tinha mais boyzinho, oportunidades. o Tinha não, machão, né? Ainda tem, ele né? poderia ser bom, exatamente. Eu tô falando porque na minha época, nesse time, as bichas foram cortadas assim, ó, uma atrás da outra. A gente falou assim, a gente brincava que era o Big Brother. Quem vai ser eliminado? Paredão O das eliminado gays. do dia. Todo dia uma bicha era eliminada. Sabe, teve uma vez a gente tava treinando pra jogar. Você tá rindo, né? Teve uma vez que nós fomos jogar e tava treinando pra jogar com um adulto. Isso foi em outro time. E aí um amigo meu, que ele tinha uma franja muito bonito, cabelo lindo, o Xanca. E aí ele pegou e atacou uma bola no aquecimento de rede, assim, sabe? Ele era livre, ele atacou a bola, não queria, atacou a bola. Ele abaixou debaixo da rede e jogou o cabelo assim, Jogou o tipo, jogou cabelo. para trás. O técnico na hora chamou ele e Já falou assim, entrou no paredão. não, o técnico virou para ele e falou assim, amanhã, se você chegar aqui com esse cabelo, com essa franja, você não treina mais. Beleza. Ele ficou remoendo aquilo depois do treino. No outro dia, rapaz, o menino chegou lá igualzinho um índio, assim, sabe? Um Ele mili- cortou o cabelo todo, mas numa depressão. E aí ele pegou e foi falando assim, falou assim, aí ele, bicha de Deus, eu fui lá no cabeleireiro, ele pegou meu cabelo, fez só assim e cortou. Tchum. Então, assim, são coisas que aconteciam, sabe? Agora, tipo, Palavras. a gente dá risada, porque, tipo, se não fosse trágico, realmente seria cômico. Porque, infelizmente, o Exatamente. que acontece, quem escuta assim de fora, tipo, três adultos enormes aqui falando, são coisas que Aham. você passa assim, fala assim, né? Mas às vezes é uma fase que você não está preparado para ficar escutando aquilo, para você ser confrontado com aquilo. Você já tem a insegurança do esporte, você já tem a insegurança física, e você está entrando num ambiente tipo de aceitação, e de repente você começa a escutar aquilo dos seus colegas, de pessoas que você se espelha, que são seus técnicos, são pessoas que você admira. Isso machuca demais a conta, entendeu? Seus ídolos, no caso. Hoje em dia a gente até consegue ver isso, né, atualmente assim, acontecendo, né, em alguns pontos, assim, é ruim falar, né, porque são até amigos, assim, que hoje estão, então é melhor não citar tanto. Mas, assim, dá para ver, na época mesmo, era uma época de formação, de descobrimento, né, daquilo que nós nem sabíamos mesmo se a gente Sim. era homossexual ou não, por mais que era aquela coisa dos trejeitos, né, e assim, você ser cortado ali de um sonho, ou então você ser banido, você ser tratado com diferença, porque você tem um jeito afeminado, porque eu acho que naquela época ali, a gente nem tinha nem coragem de falar assim, eu gosto de homem, ou eu gosto de mulher, eu sou homossexual, eu sou gay ou não. Tipo assim, nós amigos brincávamos ali com brincadeiras femininas, né? Ou Mas então era mais com um jeito inocente o negócio também. muito inocente, muito inocente. Então, assim, porque o técnico, porque o time, porque o clube enxergava que era um afeminado, ou então que era um possível homossexual, já pegava e já, tal, acabou seu sonho, vai E embora para quando que casa. foi que, tipo, você começou a jogar com a adversidade? Porque, tipo, tem essa fase toda de Uhum, desde profissional, e aí chegou nesse uhum. ponto que, falou assim, agora tô jogando com as mil, com as mana. Agora começou o negócio um pouquinho mais divertido. Como que foi essa transição sua?
da sua orientação, que você até comentou no comentário anterior, que naquela época tinha que ter esses trejeitos de ser incubado, né, para não me expor para um técnico. Então, na verdade, eu sempre usei uma tática que era de ser quieto, sabe, ficar mais quieto. Então, às vezes eu era até o mais deprimido, o mais recluso, o que ficava mais afastado, evitava ficar em grupo, evitava usar coisas que chamassem atenção, tipo de cores que pudesse falar, usar qualquer Mostrar objeto algo de você, né? que pudesse demonstrar que eu era gay ali, que eu era homossexual. Eu era esse tipo de pessoa, eu ficava mais para trás, sabe? E isso atrapalhou muito o meu desenvolvimento, porque eu poderia, às vezes, ter sido mais despachado, mas eu tinha medo, chegou ao ponto de ter medo de fazer um gesto com o ataque, que eu lembro que tinha um menino no meu time que quando ele ia atacar, ele fazia assim, com a mão e atacava. E isso no treino era zoação, era bullying, o técnico brigava. Então eu ficava muito travado, sabe? E era uma fase assim, para mim, porque minha família, por parte. Minha família, algumas pessoas da minha família sempre foram muito homofóbicas, sabe? Preconceituosos ao extremo, né? Principalmente meu pai biológico, que hoje nós não conversamos mais desde 2016, que foi quando ele descobriu a minha opção sexual. Então, assim, isso já vem até de família. Para eu ter relação com meu pai até 2016, era oi, tchau e benção. Tinha que ser. Sabe? Eu não dormia, praticamente sim. Quando eu dormi na casa do meu pai biológico, foram pouquíssimas vezes que eu morria de medo do meu pai. Porque, além de tudo, ele sempre foi muito agressivo. Então, o que eu fazia? Quando eu ia ver a minha família por parte de pai, eu dormia na casa da minha avó, dos meus tios, mas do meu pai, não. Sabe? E o pior de tudo, que eu adorava o meu pai, porque eu vi o jeito do meu pai com os amigos, eu queria que meu pai fosse assim comigo. Mas eu imaginava comigo, eu falava assim, imagina se eu solto, e aí, pro meu pai? Imagina se eu falo pro meu pai, Aí, bicha, tudo bom? se eu virasse pro meu pai e falasse, arrasou, pai, foi tudo. Meu pai ia virar tudo em cima de mim, não ia ter como, não ia ter a menor condição. Então, assim, A gente ri assim, mas é só quem tem, passa, né, por esse sentimento, sente essa. Atrapalhando muito foi difícil pra você mesmo, nessa parte do vôlei ali, ter que ficar. Você não era, na verdade, né? Não, e tipo, acabava que dava muito desconforto, dava vontade de desistir, sabe? Eu chegava em casa, eu chorava, sabe? Eu perguntava muito por quê, eu ficava me questionando o que tá acontecendo, o que eu tenho de diferente, sabe? Por que eles me tratam assim? E fora assim, né, que o pessoal do time, né, os atletas mesmos, os boy, né, os héteros top, né, acabava zoando muita gente, até mesmo batia, sabe? Às vezes eles achavam que tava brincando ali com a gente no gesto de bater, e a gente naquela coisa sem saber se defender, né? Ou então de reagir de uma forma diferente, machucava a gente. Sabe, tem uma brincadeira que você achava engraçado, né, e tal, mas na verdade tinha coisa ali que nem tudo era estrela, não. Tinha coisa que machucava. E até mesmo para não demonstrar aquela fragilidade que é enraizada da gente que é homem, que a gente cresce que homem não demonstra sentimento, homem não pode ser sensível, homem não pode ter... De abuso com calouros, né? Sempre tem caso de jogos. Exatamente. Coisa pior, morria de medo. Hoje, né? Mas morria vestiário, alojamento era horrível. Nossa, o vestiário era péssimo, eu odiava. Eu sempre esperava. Quando a gente ia viajar para jogar, eu sempre esperava ser o último para não ter motivo, sabe? De tão abafado que eu ficava ali para não acontecer nenhuma piadinha, sabe? Teve técnico meu que já entrou comigo no vestiário, assim, eu fui um dos últimos exatamente para não ter ninguém. Entrou e já virou pra mim e falou assim, não é pra me olhar não, hein, Ailton, tipo, me zoando, sabe? E olha que eu nem sabia se eu era gay, nunca nem tinha falado pra ele se eu era gay, se eu gostava de homem mesmo, eu não tinha nem noção das coisas, sabe? Então, assim, são coisas assim que machucam. Pra sair do foco deles, né? Assim, então, assim, era uma coisa que ficava assim, eu ficava, nossa senhora, se eu fizer isso, eu tô ferrado. Calouros, aquelas brincadeiras de calouros, que o pessoal costumava até maquiar, né, os calouros, os bichos, né? Falava que era bicho na época. Os bichos dos campeonatos eles iam lá, maquiavam, faziam vestir roupa de mulher. Fazia de tudo, gente. Eu morria. Tênis, lavar meia, servir comida. Eu morria de medo dessas coisas, morria de medo, porque não só da brincadeira, mas morrendo de medo de cair na boca. Exposição e de virar foco deles, né? Não, e de cair no ouvido de alguém da minha família. É porque você é novinho, né? E não consegue ver como que a proporção disso vai tomar.
Então acabar aqui Exatamente. jogando com as manas na diversidade foi libertador contra esse ponto. Você já era mais já era adulto, Não, já, né? como a gente, com o decorrer do tempo, a gente foi ficando mais adulto, né? Teve time assim que eu já me deparei que o campeonato nem era da diversidade, mas só tinha diversidade ali. Só as manas. O meu primeiro campeonato mesmo da diversidade foi lá em Floripa em 2021. Foi Meu lá o primeiro primeiro? da É diversidade igual o foi. Silvio, o do Silvio foi do ano passado. Então, mas é que ele tava. Eu acho, jurava que Primeiro. já tinham jogado algumas ali em São Paulo, ali, porque a galera desceu de São Paulo, né? Ah, então a gente se encontrou no teu primeiro lá, filhinho. Foi, primeiro, da diversidade Jogaram mesmo. no Foi o mesmo primeiro. time? Vocês Não. dois jogaram no mesmo Não, A time? gente não tava. A gente Ah, tava na tá. mesma chave, só que na mesma chave, Ah, a exatamente. gente caiu, eles ficaram em terceiro. Tipo, a gente caiu. Foi. Ah, e era pra gente ter ficado em primeiro, viu? Chateado. Foi pouquinho, né, amigo? Ah, É, mas é legal, ali, Mas assim. vocês o recuperaram no físico, passado. o Sim. físico tomou conta da gente ali. O físico pegou, foi puxado. Foram 8 Mas, jogos em 3 dias. é, Nossa. mas ano passado a gente foi campeão. Tchá! Não teve pra Mesmo que, eu, ninguém. mesmo que eu não pude jogar a final, tu lembra? Pois é, o último Ai, joguinho ali não deu, né? Mas deu pra jogar o restante ali. não. Foi Ah, mas legal, foi foi uma ótimo. Foi festa muito boa, na verdade, gostoso. né? Foi muito bacana mesmo. Experiência Gostei muito. Assim, o que eu mais gosto dos times, igual quando a gente estava conversando sobre fechar, né, esse ano aí, Uhum. mais gosta de sentir muito o afeto das pessoas, sabe? O carinho dos integrantes do time, do relacionamento, da conexão, sabe? Uma coisa que eu não gosto é de carão e quando tem o bullying, piadinhas internas dentro do próprio time. Sim. Ainda mais que se trata de time amador. Tanto o Hydra como o 12 Boys, eles me acolheram de uma forma muito carinhosa, sabe? Tanto que eu fui entrando. Hoje eu tô no 12 Boys, no Hydra e no PH. Ah, Só tá não em tô tudo. jogando. Tô em tudo, mas não tô jogando nada, né? Que eu tô com uma lesão Tô em tudo, mas não seríssima. tô jogando nada. Frase Nada. de Nossa, corte. porque o departamento médico me pegou aí esse ano, que tá difícil pra sair, viu? Tá Tá no triste. tratamento. A gente encerra esse bloco, tipo, da tua história de vôlei, tua história pessoal, foi muito gostoso. Pera aí, então. Ah, pode falar, pode falar. Já que você falou da Anne, não tem como deixar de agradecer também a Cláudia e o Dr. Cristiano lá do Instituto Sara Kubitschek, que é Uhum. onde eu também estou fazendo o tratamento lá com eles. Então, assim, estou bem acompanhado de 3 profissionais maravilhosos que, graças a Deus, vão me fazer retornar muito bem. Todos eles sabem que o meu objetivo maior não é só por conta do meu dia a dia, do meu porte físico, por conta do meu trabalho, mas um dos meus maiores prazeres hoje na vida é jogar, né? O amador, bater minha Ah, pelada. Então, não posso deixar de um agradecer. beijo pra eles, então. Tenho certeza que eles estão fazendo um excelente trabalho. Então, Beijão, assim, cuide do meu menino que final do ano eu preciso dele. Aquela coisa. olha aí, o Marcelo daqui a pouco vai A te Praia chamar. do Podcast Marcelinho, vai estar O lá no Marcelo, campeonato, o fazendo Marcelo, cobertura do campeonato. Marcelinho, o vamos conversar. Marcelo e o Lucas vai te chamar aí daqui a pouco. Daqui a pouco tem multa de contrato. Ai, amigo, mas ó, é muito gostoso. Eu já tinha uma noção, mas eu imaginava realmente essa paixão, porque dá pra ver na hora que você tá em quadra, da maneira que você se comporta, como é respeitoso. E é aquilo que eu sempre falo, quem é bom, quem já passou por muito lugar, quem já teve base, quem já teve, conheceu pessoas bacanas, é humilde. É Grita, não humilde, é fica. bacana, é gente boa. Geralmente as que são meio. São Vem pra as agregar, né, David? É as que bem são mais meio, pra né? agregar com todo Gente, mas mundo. isso aí todo esporte. Quem é meio, pode ser hétero, pode ser, é porque não tem essa bagagem, entendeu? E quem Ai, tem, David, isso é sente as demais. coisas, pega as coisas legais, entendeu? Então, E a bagagem é uma coisa que eu falo assim muito. O que o esporte traz muito com a gente e que vem assim ao decorrer da nossa experiência é disciplina, claro. disciplina e respeito, porque E respeito, exatamente. você vai convivendo com as pessoas. A disciplina tem disciplina de treino, tem disciplina para comer, tem disciplina para fazer fisioterapia, tem que Da ter disciplina pessoal. para você ter pessoal para tudo, para você ser um atleta bom, para você ser uma pessoa melhor em tudo na vida. E o respeito acaba que principalmente nós da diversidade, ele vem muito pesado porque a gente tem que aprender a lidar com qualquer tipo de pessoa, a qualquer momento, qualquer hora, e a gente tem que ter muita empatia, porque a gente não sabe quem é que está do nosso lado, o que essa pessoa passou durante o dia, o que ela passou para estar ali ou não. Então acaba que o respeito e disciplina para mim são duas palavras assim essenciais para a gente poder Essenciais. conviver, se divertir, para tudo. É, E não só do vôlei, né? Trazendo também muito isso para dentro da diversidade. É o respeito ao Exatamente. próximo, né? O carinho, a própria empatia também, o Sim. exercício de se colocar no lugar do outro. Acho que se todo mundo praticasse isso, assim,
uns 40, 50, O mundo seria muito 40% melhor. Com certeza. E o dos vôlei, nossos problemas estariam resolvidos. o vôlei também, o esporte, eu digo mais que o vôlei porque tipo, é o que a gente teve contato mais. É mais contato. Eu tive até outro, mas assim, o que eu mais tive foi esse. Ele ensina você a perder, a ganhar, que a vida é assim, às vezes você perde e você ganha, mas você tem que ter Exatamente. o respeito e a admiração de quem ganhou, respeito e admiração de quem perdeu, saber que Você Ensina tem que você você a ouvir aceitar a também, né? vitória, você tem que aceitar a derrota, e você saber tem que, que tipo, aceitar. se você batalha, você chega, se às vezes você não chegou, o outro foi mais merecedor. Então, isso é o bacana do vôlei. Porque, querendo ou não, teve a competição no ano passado, e quando terminou, já tá todo mundo bem, entendeu? Tá todo mundo E bem. voleibol é Uma coletivo, energia né? boa. As coisas são E assim. voleibol, e voleibol é um esporte coletivo, então a gente depende muito um do outro. Sim. Então não adianta eu estar de bom humor se o outro está de mau humor, se eu estou bem fisicamente, o outro está ruim fisicamente, eu não tenho o meu banco, eu sou só isso aqui. Não é. Então, assim, é um esporte muito coletivo. Então, assim, acaba que a nossa interação, assim, a nossa conexão fica muito melhor. Tem muito aprendizado. Então, assim, você que tá jogando vôlei, tá escutando a gente, que é um amador, às vezes não chegou a passar por muitos lugares, e se irrita, às vezes, no teu rachão, meu bem, tira o que tem Passa de debaixo da bom, rede. tira o que tem de bom, faz a baixaria no rachão, mas tira o que tem de bom, leva a tua vida coisa boa, não fica levando. Só fazer um Não leva pro translate coração. aqui de rachão, né, David? O pessoal aqui de BH é a famosa pelada. Pelada, Pelada. rachão, enfim, o que você quiser chamar. Quando você for pra Pelada casa, aqui é leva babado. só coisa boa, pra você ficar assim, ó, com um sorriso bonito, alto, 1,98 m, quase, aí, ó. É um exemplo, viu, gente? Feliz da vida. Isso aí é felicidade, a felicidade traz isso, não tem jeito. Com certeza. A gente vai aproveitar esse clima de coletivo e a gente vai partir para um bloco que eu gosto muito, o Igor também adora. Eu amo. É um game que a gente vai fazer, Ciclo baseado nos jogos que você mandou para mim. A gente escolheu um, Uhum. que é o jogo do Brasil e da Itália, a final de 2004. Gente, Tá. só esse que eu não vou saber mesmo. Se 2010, no episódio anterior, Agora eu ele não vai sabia. forçar, assim, Esse ele vai aí, forçar então. muito a minha memória, mas vamos lá. Aí como que funciona? Tipo, vai ter uns pedacinhos do jogo, aí a gente para e vai ter umas opções ali, você tenta adivinhar qual que seria que mais encaixaria, beleza? Tá bom, vamos lá. Então é esse o jogo que a gente selecionou. Então vamos começar. Ó, o primeiro lance do jogo é no terceiro set. É 3-2 Brasil. Isso. Bora lá. Essa parte é polêmica, galera, porque o Giba, safado, atrapalha o italiano. Ai, masculino. Vai pro ouvir. Presta atenção. Olha que danadinho. Que ele vai buscar, ele vai. Foi, gente, eu lembro muito, assim, lembro assim, né? Não lembro dos detalhes, né? Mas assim, esse Reichlich jogo. Richter Olha que unterwegs. danado que ele faz, ó. 4 an der Zahl. Ah, tá. Oh, Mas eu acho que. Chocalho! Não, mas Que eu acho que, rato! eu acho que não foi intencional ali. Pois sim. Porque daí você atrapalha a pessoa não ir buscar, né? Mas enfim, por conta desse reboliço, gera uma situação depois. Qual foi a pontuação que aconteceu agora? Que o Ricardinho vai sacar. O Ricardinho, canhotinho lá, maravilhoso, faz um ace, AB. A Itália fica sangue nos olhos e faz 2 bloqueios seguidos. Ou C, Meu Deus. a Itália pontua com o central, mas no próximo ponto o Dante crava numa pasta. E agora? Nossa, eu tô na dúvida aqui. Gente, eu não faço a Eu, mínima eu ideia. tô na dúvida. Eu não lembro do Ricardinho fazendo esse ace. Eu lembro que Brasil e Itália, assim, sangue nos olhos de ambos os lados, né? Eu não lembro desses 2 bloqueios seguidos, mas eu lembro muito do Dante vindo pela pipe. Gente, tô me sentindo assim. Tô me sentindo naquela parede do Luciano. Parede do Luciano Huck, né? Que ele vai passando lá. Vou passar vergonha agora. Eu vou chutar C. Então bora, vamos ver. Reklamiert bei den Italienern, war aber alles rechtens. Punkt Brasilien 4-2 und jetzt der Anschlusstreffer 3-4. Pontuou com o central. Aham. Cadê o Dante ali, gente? Cadê?
Boah, was für ein Angriff. Boa! Da gibt's garantiert ein Loch im Paket. E não foi uma batida, foi uma cravada. Foi um meteoro. Ó, o Ele próximo vinha falando do joelho. é também no terceiro set, um 13-11. Vamos ver. Pá. Hier am Netz. Sehr schöner Aufschlag. 12:13. Nunca aconteceu uma dessa, hein? Der kleine Gente, olha o Sergio tênis, muss jetzt né? doch das Era- eine oder andere Mal den Bällen hinterher schauen, die von seinen Armen ins Aus gehen. Nossa, gente, quase nem. Serginho, quase nunca. Isso aí foi o ace mesmo. Der Brasilianer. Olha, gente, esse cara, ai meu Deus do céu. Maldito, né? Qual é a ação que vai acontecer? O Master Mundial, que é esse que tá no saque, né? Faz outro ace. Ou a B. Depois de um rally, André Nascimento, canhotinho, explora o bloqueio. Ou a C. Depois de um rally, o Sartoretti, da Itália, bloqueia o Giba e a Fronta. E agora? Aí eu vou de Agora sim. afronte. Nossa, olha, uma cena de fazer outra vez, eu acho que não. Acho meio difícil aquela linha de passe depois de um ace do Serginho, fazer outro ace com. Não. Um rally com o André Nascimento, explora o bloqueio. Eu acho que sim, foi na época que o André Nascimento tava explorando, tava vindo assim, era o melhor oposto que tinha. Sartonete, bloqueio de afronta. Tem uma grande possibilidade desse afronte aí. Eu rolar uma fronte, né? Mas eu vou no. Eu vou de B. Eu acho que eu vou errar. Então bora lá, vamos ver. Mastrangelo ebenfalls 28. Tô na fronte. Giba jetzt. Ó, Die Italiener jetzt Rally. besser im Spiel. Machen da noch was draus aus diesem Dali. fast missratenen André Angriff. Nascimento. Giba Ai, aus não, dem foi Hinterfeld. Isso. Herrlich jetzt die Ai, meu Aktion. Deus. Não caiu Wer macht den ainda. Punkt? Italien. A fronte. Rolou uma fronte. Ja, das A war fronte. der Big Point dieses vierten Sabia Durchgangs. que ia rolar uma fronte, ele estava duro com o Brasil já. Uma hora ia ver. Sartoretti, der Mann mit der 7, mit der dritten Luft. E podia naquela época? Giba scheitert hier am italienischen Block, Mais ou der menos. sehr, sehr Naquela stark época eu pegava steht. muito feminino, Mit né? Sartoretti. Puxava do feminino, né? Essa Feio. cultura. É, Não o feminino, o feminino era muito agressivo, né? Então agora a gente vai para o lance 3 no 7-4. No quarto set 23 para o Brasil, 22 para a Itália, na verdade. Auch mal Trainer der Frauennationalmannschaft Brasiliens. In Sydney noch holte er Bronze. Heute kann er zum großen Triumph greifen. Und wusch, das war's, der 24. Punkt. Und jetzt können sie zuschlagen. Mastrangelo, Mastrangelo das indignado, Energiebündel ele auf achou que ia Seiten dar der um Italiener. bloqueio. Der Motivator. Und er lächelt. Schon schelmisch. 2:1 führen sie, die Brasilianer. Einmal waren sie Olympiasieger. 1992 in Barcelona. E agora, galera? E aí, Ailton? Gente, o André Nascimento não era titular. Ele era, só que aí foi uma inversão, acredito. Foi inversão, né? Isso mesmo. Tipo, ele entrou ali só pra alguma coisa no finalzinho do set. Vamos lá. O Dante fecha com uma pipe. B. Tem defesa brasileira e o Gustavo fecha com um bloqueio. C. Tem um rally e o Sartoretti faz rede. Qual que é o último ponto? Ai, gente, nossa, vocês estão me forçando mesmo, viu? Então, pelo jogo 2004. No 2004, eu falei que quando eu comecei a gostar de vôlei, vocês só querem que eu lembre desses detalhes. Não. Tu escolheu o jogo, mano. Nossa, pra mim era só uma referência. Nossa, eu devia ter assistido esse jogo umas 2 vezes. Finalmente alguém comprou. Ele falou, se eu soubesse, tinha dado ano passado na Superliga. Calma aí. O jogo rolou semana passada. Tinha pego um mais próximo aqui. Então vamos lá, né? Dante fecha com a pipe. Gente, eu tô muito focado com o Dante. O Gustavo tava bloqueando muito. Então, eu acho que o Sartoretti não faz rede. Defesa brasileira e o Gustavo fecha. Defesa brasileira e o Gustavo fecha com bloqueio. Deve ser um contra-ataque.
Gente, é feliz. É. O vôlei traz isso, a pessoa não quer perder mesmo. Ela não Não, gente, não posso passar. Por mais que eu era uma criança, eu não posso passar essa Jamais. vergonha. Ai, eu acho que se bem que o Dante tá sacando, então a possibilidade de ter recebido uma pipe ali era muito grande no contra-ataque dele. O Gustavo fechar com um bloqueio. Vamos arriscar no Gustavo? ficar no Gustavo. É. Vambora. Vamos ver qual foi o. Er holte Bronze mit den Frauen. Ai, meu Deus, Jetzt kann er verdade. nach Gold greifen. Die Brasilianer vor dem letzten Punkt. Machen sie's. Giba. Nochmal. Wieder Giba. Immer wieder Giba. Und das war's. Brasilien ist Olympiasieger im Volleyball. 3:1. Ele tá Schlagen die inconformado. Südamerikaner. Vamos rever esse jogo. Enttäuschte Italiener. Saute Ai, Tedesco, an ihm lag es Jesus. nicht. Und sie Dica jubeln. de hoje. Ausgelassen. Vamos rever. Perdi, né? Nach Porque isso Gold. ficou 2-1, né, pra vocês. Foi Puxa. isso, gente. Ele ficou arrasado, jogou horrores e entregou o último ponto com uma rede. Pensa que Uma vez. Três. Penso não. Não vou nem falar que eu lembro, né? Mas ok. Tem uma pergunta pedindo pra você tirar a camiseta. Não, gente, não dá. Olha só. Ui! Tô só. Sempre dá. Eu vou ter que fazer um corte disso. Para o Gurias, tá falando isso. Ai, ó, tá vendo? Eu também sou. Deixa. E você tá distante, né? Amor, é o Ailton. Falou que ela Beleza, Ailton. Então agora a gente vai entrar num quadro também bem legal, que é o selo de qualidade Pridecast. Então, Copa da Diversidade em 2021, lá em Florianópolis, do meu grande amigo Kevin, lá da Audific. Beijo, galera da Audific. Esse ano não deu pra vocês fazer, mas tomara que ano que vem eu consiga voltar esse campeonato. Com relação ao material da publicidade do campeonato. A parte Da mais- publicidade do A campeonato. qualidade Tá. artística, a criatividade. Ah, sim, ok. Eu vou dar 9. Eu achei bem bacana, principalmente assim. Eu gosto muito da parte de publicidade do marketing, né? Então eu sempre acho que pode ter tido mais, principalmente se tratar de um campeonato militante, né? Mas eu achei muito legal a artista que fez a apresentação lá nos jogos. Achei muito legal sobre como foi a comunicação interna e externa também. Ok. O 2, então. O relacionamento e organização. Os canais de comunicação, tempo de resposta, flexibilização quanto às situações adversas. Olha, eu não tenho nada a questionar. Para mim é 10. Eu não tive nenhum problema. Eu acho que não me lembro do meu time passando por algum problema sobre organização, sobre informação. Ocorreu tudo perfeitamente. Sempre chegávamos. O máximo, eu acho que pode ter acontecido algum atrasozinho de jogo, mas eu não me lembro de ter tido isso, não, viu? Acho que foi, por mais que aqueles jogos se acabou tarde e tudo mais, mas foi tudo muito tranquilo. Então eu vou dar 10 sim. Então, agora com relação ao regulamento do campeonato. Nós, o Travel Boys, foi super tudo tranquilo. Nota 10 também. Não tivemos problema nenhum. Ao contrário, sim, de outros campeonatos. Deixar uma polêmicazinha aqui. Bacana. Agora com relação à arbitragem e à mesa de arbitragem. Apesar de eu ter tomei um bafão. Acho que eu tomei um bafão, meu levantador também. Bruno Duarte. Mas foi um bafão assim que teve motivo? Ou foi uma coisa assim que foi fora do óbvio e foi meio que injusto? Eu lembro, foi 2 toques. O Bruno vai me matar aqui. Eu lembro que foi 2 toques e eu fui questionar sobre 2 toques do Bruno. O critério, né? O famoso, qual que é o critério? Então, assim, foi 2 toques mesmo, 10. O Bruno vai me matar, tenho certeza. Mas é porque na hora, assim, eu e o Bruno, nós olhamos o Bruno assim, foi 2 toques. Eu falei assim, eu sei, cala a boca, só queria reclamar. E o juiz chamou minha atenção assim.
mas foi tudo certo. Mas aí foi por motivo, né? Teve um motivo. Foi. A arbitragem foi bem tranquila, foi muito A gente de sempre boa. tenta ali, na reclamação, tentar puxar ali. Vai que cola, porque, se eu não me engano, tava sendo um jogão, assim, acho que tava início do campeonato, e tipo, aquela coisa, não quero começar perdendo, sabe? Então, ó, já vamos... Gente, meu Deus do céu. Sabe aquela sequência que eu acho que o Bruno deu 2 sequências de 2 toques ali? Eu acho que foi construída. Sei não, hein? Eu acho que A foi. arbitragem levou um 10, então, né? Vamos deixar essa polêmica. Vamos deixar A isso solto. BFD Case aí, que senão daqui a pouco tem inimizade. Ó, Ailton. E agora com relação à estrutura do ginásio. A quadra, a iluminação, a rede, a montagem, o vestiário, arquibancada. Eu achei ótimo também. Teve um ginásio que era mais agradável que o outro, o maiorzão azul, né? Que eu não me lembro o nome. Esses dias até estive em Florianópolis, passei em frente a ele, foi o que eu mais gostei. Mas o outro ginásio era um ginásio mais velho, mas também não teve problema, né? Acho que quando envolve ginásio é ruim quando tá chovendo, tem goteira, o piso tá machucando, ou então corre o risco de algum acidente e tudo mais. Então acho que essa questão de estrutura do campeonato foi bem bacana. E são ginásios altos, grandes também. Sim, ginásios altos. Isso é uma coisa também, é um ponto muito relevante, que ginásio baixo, porque principalmente no campeonato de alto nível, então a defesa estoura muito alta, aquela coisa que você ter como recuperar ali. São os defesão de contenção. Exatamente, são coisas que conta bastante. Então qual que é a sua nota? 10. 10. Bonzinho você. Amigo, não, gente, foi muito gostoso. Assim, Ele tá falando a eu vou te verdade. falar uma coisa, eu não tenho. E olha, igual eu te falei, ao contrário de outros campeonatos que eu já joguei por aí, meu filho. Porque teve campeonatos de quadra aberta, não aberta totalmente, sabe? Laterais abertas, que tem sol, que incomoda, iluminação. Tem ginásio que tem iluminação ruim, ginásio que você cai no chão, você machuca. Então, isso são coisas que acabam deixando o campeonato bem desagradável. Exatamente. E o campeonato lá em Floripa foi bem legal, foi bem tranquilo. Tudo bem. Agora com relação à localização para a alimentação. É próximo, você achou distante, de fácil acesso? De frente, né? De frente? A gente, pelo menos aquele mais velho a gente ia acho que no shopping, era bem em frente o ginásio, então foi bem tranquilo. No meio da cidade, se quiser também podia jogar. Foi bem tranquilo, nota 10 também. E aí, então, com relação à premiação, criatividade, qualidade do troféu, as medalhas, demais materiais envolvidos. Aí sim, hein? Aí eu já acho que eu vou dar minha nota 7, porque eu acho que a premiação, depois de tudo, depois de todo investimento, depois de todo o esforço físico, deslocamento, tempo, a gente pediu folga, a gente faltou serviço, viagem longa para muita gente. Eu acho que a premiação, custo alto, sabe? Tanto para inscrição, tanto para ali. Eu acho que tinha alguns patrocinadores, apoios e tudo mais. Eu acho que pela dimensão do campeonato, eu acho que qualquer objeto que fosse entregue ali para qualquer atleta poderia ter sido melhor. Também a nota é 7. Tudo bem. E a outra, qualquer. Aí, então, agora com relação à escolha da seleção do campeonato. A seleção do campeonato. A seleção do campeonato, peraí. Você consegue lembrar aí quem que foram? Deixa eu lembrar tudo. Davi, você lembra de todos? Os indicados. Lembro de alguns. Como que é o nome do ponteiro do... Gente, vai matar aqui, meu amigo. Não, mas eu lembro, foi muita gente, foi muito bom assim, foi bem justo. Os dois do Thunders. Thunders, isso mesmo. O central do Thunders muito bom. Foi o de cabelo grande, que ele foi muito... Vocês estavam jogando o campeonato em meio à pandemia? A pandemia? Foi quando acabou. Não, já tinha acabado, tava liberado. Tinha acabado já, tipo... Já tinha aberto, né? A seleção do campeonato foi muito bacana, foi muito justa. Eu lembro muito do pessoal do Thunders que foram, eles jogaram muito, foi muito merecido mesmo. Acho que foi então? 10, então?
Eu vou dar 9 porque tem algum, nem todo mundo assim também não. Eu vou ser muito bonzinho, não. Tem uns ali que nem todos me agradaram. Aqueles, não, né? mas, né? Você não ganhou, né? Aqueles Não. Tinha sempre tem um ali que é o nosso favorito do campeonato, que nem sempre é o que da comissão toda, né? Mas, então minha nota é 9. É sempre muito polêmica. Essa pergunta o David colocou já para causar discórdia. Assim, Ele espera chegar essa pergunta. Por isso que eu fico assim, ó, na retaguarda, resguardando, para não poder falar nomes, entendeu? Penúltimo, então. A coerência com o tema do voleibol amador da diversidade. Sim, super válido. Né? Acho que eles abordaram bem essa questão da diversidade. O foco principal é o nosso público mesmo. Sim, eu achei muito bacana, achei o projeto maravilhoso, inclusive porque foi a minha primeira participação. Então, assim, foi aquela coisa de me sentir à vontade, de poder jogar assunto completamente, sabe, sem medo de nada. Então, assim, achei a abordagem, a forma como foi conduzido, o tratamento, sabe, aquela coisa de te dar liberdade mesmo dentro de um campeonato, que não adianta, a gente não se sente, não é a mesma coisa nos outros campeonatos, que a gente tem que ter, querendo ou não, um cuidado especial ali, né, por conta da diversidade. Mas como nós estávamos ali entre nós, né, pessoas que já são conceituadas diversas, né, então para mim ali foi essencial, nota 10 com certeza, foi maravilhoso. E você consegue listar pra gente um bônus desse campeonato, algo que foi fora da curva para você, que você até pensou, poxa, isso aqui é legal, isso aqui foi um ponto adicional, nunca vi nenhum outro campeonato, isso aqui foi um detalhe diferencial, assim, que chamou sua atenção. Seja uma transmissão ao vivo, um show, uma apresentação diferenciada. E daí leva também um ponto de 0 a 10, entendeu? Isso, 0 a 10. Só isso já me falou duas coisas que me chamou a atenção, que foi a questão da transmissão que teve, né, que estavam tendo, e acho que estavam sendo enviados também algumas coisas, alguns materiais sobre os jogos. Isso me chamou muita atenção, achei bem bacana. Acho que não 10, que eu acho que poderia ter sido melhor. Eu acho que essas coisas de transmissão, de envio de conteúdo, sempre pode melhorar mais. Eu acho que por ter sido... A Pradcast tá chegando aí, meu amor. A gente vai ser inserido nesses campeonatos aí tudo. Daqui a pouco é eu e David apresentando tudo aí. Isso mesmo, tá certíssimo. Me leva também, gente. Né? Me leva. Vamos chamar mesmo, vamos fazer uma palhinha. Qual a nota que você dá, então, Ailton, pra gente? Eu vou dar 8,5 para eles poderem sempre ter isso como ponto de melhoria. Tá? Agora mas a questão o outro bônus, né? Tem mais um, né? Não. Apresentação, sim. Então, o outro bônus para mim vai ser a apresentadora. Eu adorei o jeito que ela apresentou. Selma Light, beijo. Adorei. Ela é muito carinhosa, muito profissional. Achei muito bacana. Esse campeonato aí, do Olympique, a gente jogou um bom tempo na UFSC, lá de Florianópolis. E eu fiz toda a parte da arte, a parte gráfica, os mini bichinhos de cada time, falou, pai, fiz tudo. E aí eu falei, vamos puxar uma narradora, e acabaram que puxaram pro último jogo, deu certo, assim, porque a gente conseguiu levar ela pra final. E ela fez um barulho na final, Mas ela já foi na semi, né? Também, nas finais. Semi ela já tá, é isso. Na semi, porque quando ela começou foi muito legal. Anunciou os atletas. E ver uma artista, né, ali da diversidade apresentando um jogo de vôlei foi uma grande novidade pra mim. Então eu amei. E ela apresentou direitinho. Então a gente está encerrando esse bloco, né, do selo de qualidade, que foi referente ao campeonato que você escolheu. Tá, o David tomou nota de todas essas pontuações e posteriormente a divulgação do seu episódio, a gente solta ali um resuminho dessas notas suas. Isso vai servir mesmo como uma referência para o organizador do campeonato, ter ali um parâmetro e ter mesmo uma noção para possíveis melhoras, né, das próximas edições que ele queira fazer.
Mas com essa média aí, com certeza ele passa. A gente tá deixando não aprovado meio que abaixo de 8. Mas ele com certeza passou, né? Com sorte. Sim, tem que passar, gente. Tem que passar. Então você que não conhece a Copa da Diversidade, esse ano não tem, mais ano que vem, se quiser, entre em contato com a equipe, é um campeonato legal. A gente vai entrar agora num outro bloco muito legal. Esse é polêmico. A gente entra em vários blocos de brincadeira, assim, né? Agora no final. Então teve os jogos, teve agora o ranking. Agora a gente vai entrar no ranqueados. O que seria? Pódio das ranqueadas. Pódio ranqueados. Como você já foi Mister, a gente vai eleger Miss. Os Miss isso, Miss aquilo, tudo relacionado ao vôlei, você vai relacionar a primeira pessoa que tem na sua cabeça. Então pode ser o pessoal Tuelvo, pode ser o pessoal que joga rachão contigo, alguém que você jogou há muito tempo, de outro estado, de outro time, enfim, quem vier na sua cabeça. Quem vier na tua cabeça, exatamente. É uma homenagem, ninguém se cita. Uma homenagem, é ninguém homenagem, gente, ó. Homenagem. quer manchar a imagem de ninguém, é só pra fazer referência mesmo nesse momento que é muito gostoso. Então, vamos lá. Tá bom? Então bora lá, olha. O primeiro, então, é o Miss Pavão. Miss Pavão, o que é? É a atleta que mais estoura ataque assim pro além. Vem uma bola, ela manda a bola lá na NASA. Olha, gente, vermelho, tô em choque. Eu tô falando, esse quadro é o que eu mais tiro forte. Esse é o Light. Isso, mas não tem como não dar pra outra pessoa, não ser o Marco Antônio. Ah, é mesmo? Marquinhos. A Coimbra, maravilhosa. Coimbra maravilhosa. Mas ela tem um braço pesadíssimo, tá? Nossa. Quando ela vem, assim, a pessoa manchete vai lá atrás. Só tira a mão do bloqueio pra saber. É, isso é verdade. Haja teto do ginásio. Ela é maravilhosa. Ela morava aqui até perto de casa. Então o próximo é o Miss Badá. O Miss Badá é o atleta que dá aquele saque por debaixo da rede. Ou também, se você não tiver o Miss Badá, que a gente até adaptou, saque, né? que erra muito saque, ou que dá aquele saque balãozão. Gente, se eu fosse falar do Miss Badá, eu só te falar que isso aí caberia pra mim uma vez, tá? Te juro por Deus. Eu lembro. A Clyde deu pra ela também, né? Deu pra ela também. Vai ter que ser pra mim. Sabe por quê? Eu lembro que acho que foi o Jimmy. Sabe quando você tá jogando muito, você começa a sentir esse ombro sempre coisa, né? Sempre deu bizil. E eu lembro que eu tava jogando o Jimmy uma cidade aqui no interior de Minas. Ficou a cidade de Congonhas. E aí, tipo, era uma semifinal, eu acho, quarta de final, não sei. Enfim, só sei que eu tava com o ombro cansado e sabe quando eu lancei a bola, assim, eu perdi a força do braço. Sabe? Aí dei aquele saque. Badazão. Eu falei assim, não. Sabe, tipo assim, os meninos olhando que o Michel, meu amigo, olhou pra mim e falou assim, tipo, o que tá acontecendo? Eu falei sabe, eu só virei e falei assim, gente, eu acabei de sair da rede, eu não sei o que aconteceu. Simplesmente falhou. Não saiu. Falhou. Ele alto deu pra ele, galera, tá vendo? A pessoa quando ela flagra aquela... Humilde, ela aceita. Tem que ser, gente, não adianta. E o Miss Quina aí, então, aquela pessoa que mais quina paz. Quem que vem assim na sua Se ele mente? dá risada é porque vem alguém na cabeça. Vem, na hora. Eu? É uma pergunta de inserção, assim, a gente fala e vem. Corta isso, pelo amor. Não. Habla. Gente, a pessoa que mais quina paz também sou eu. Por isso que eu sempre. Então, depois de você, Ailton, quem que é a segunda pessoa então, que mais eu sempre jogo nas posições que não posso passar, que é central e oposto. Quando eu cismo de jogar na ponta, é assim, ó, 3 Ave Maria, não sei quantos Pai Nosso e vamos lá. É o famoso pinball, né? Manchete de pinball. Não, mas tem vezes que entra, todo mundo surpreende, mas tem dia, meu filho, que não dá. Mas em que outra pessoa que quina... É, uma outra pessoa. Aqui a gente gosta de comprometer o convidado. Nossa, você é comprometer mesmo. Isso aí é pra me chegar na pelada agora e ter problema. Gente, pessoa que quina. Peraí, deixa eu lembrar. Eu vou dar pro Fábio Marques. Fabinho que jogou comigo lá em Lençóis Paulistas. Beijinho, Fabinho. Beijo, Fábio. Lá de Taubaté, saudade. Irmão do Fabinho, da seleção feminina, da comissão técnica. Que é o Fábio também, que é da comissão. É ele. Pois é, ele. E o Miss Piranha? Oi?
Não, mas não nesse sentido. Calma. Miss Piranha é aquele atleta que mais se agarra na rede, tá? Na rede do vôlei, tá, gente? Nossa, agarra na rede. Miss Piranha. Que mais faz pra isso? gente? A Miss Rodada. Eu já fui por esse sentido aí. Miss Piranha. Ai, senhor. É aquela que chega na rede, E a rede encosta faz na parte rede. dela. Peraí que eu tô pensando, gente. Sim, pode ficar à vontade. É alguma bicha que me fez passar muita raiva já por causa disso. No meio do rally, a bicha vai lá qualquer faz rede. Sempre faz rede. Tem sempre, né? Gente, então, eu posso dizer que é o Whitney. A Whitney é mesmo. Eu posso dizer que é o bicha Whitney. boa. Ai, nossa, Gente. saudade da Whitney. Tem muito tempo que eu não vejo ele. Pois é, o Whitney sempre. Ele é outro que dá pra disputar o Miss Pavão. Olha, Porque ele ela marcou duas categorias, então. duas categorias. O Whitney ali, meu filho, haja teto do ginásio também. Porque Ele é é mesmo. é forte. Muito forte. E sempre senta a mão lá no final do ginásio, que eu não sei como consegue. Então, assim, eu vou deixar. O Miss Piranha também vai pra ele, que sempre tá no meio dos rally, tá no meio do jogo ali, da pelada, alguma coisa. O Whitney cai na rede, faz rede. Saudade dele. Um beijo, Whitney. Beijo pra Beijo, você. Whitney. Desculpa, tá, Whitney? E eu quero agora a Miss Abla. A Miss Abla, deixa só que eu perdi aqui, é a atleta que mais reclama em quadra com a arbitragem. Com a arbitragem. Isso. Não é com a gente, não. Também pode ser, mas. Misabla. Ai, deixa eu ver. Ai, eu acho que o Bruno Duarte, ele sempre reclama Bruno, com a arbitragem. Ele sendo capitão ou não, ele sempre vai lá. Ô, professor, sempre tem essa coisa assim. Qual é o sabe? critério? Me dá bafão. Eu lembro lá na Copa da Diversidade também, teve uma China que, tipo, o passe veio difícil, assim, e tal, e ele colocou a China perfeita, só que eu não imaginei que ele ia colocar a China por conta do passe, mas foi perfeita a bola. E por conta de eu não ter puxado a bola, ele me deu um bafão lá, que eu falei assim, mas calma aí, né, vamos olhar a situação de jogo aqui, antes de me xingar. Então, mas aí, e ele também sempre tem essa coisa de reclamar, de tomar mais frente, assim, de falar com a arbitragem. E absolve, né? Beijo. Beijo, Um Bruno. abraço pra ele. Agora nós temos a Miss Padrão. É um atleta que mais se encaixa na beleza padrão. Mas beleza, padrão. Aí vocês estão me comprometendo, né? Vocês estão me comprometendo. Vou nem falar o que vai ser aqui. Vai ser Não, um sujo vou... falando do mal lavado. Mal lavado. Vai ficar difícil, porque Eu ia até te perguntar, em você matéria se. de quando o pessoal encaixa um padrão de beleza, acaba caindo na Ailton. Então, tipo, quem fez a segunda... Você se considera, Ailton, um tipo de beleza, o famoso, muito entre aspas, né? Padrão? Você acha que isso aplica a você? Padrão, acho que padrão é uma palavra que não me cabe, porque eu já passei de todos os padrões, né? Com certeza. Não de beleza, eu falo de tamanho, de estrutura, porque não tem padrão, é uma pessoa que tem estatura. Isso também é só um adendo, né, David? Porque quando a gente fala muito beleza, o gay padrão, eu tenho a sensação que às vezes pode soar de uma forma pejorativa, mas não é nada pejorativo. Não é É disso, uma né? referência que é uma coisa padrão mesmo. O Silvio e a Clara também tiveram a mesma sensação, porque, tipo, realmente não existe um padrão, né, galera? Não existe um Mas padrão? quando o pessoal quer encaixar, tipo, pega lá uma gay muito bonita, que nem os padrões que o pessoal julga, aí eles colocam ela, né? Quem seria essa gay? Eu não tô querendo responder essa pergunta. Ainda bem que eu. Como é que fala? Não namoro, né? Fala prometedor. Imagina se eu namorasse e meu namorado falasse assim: você acha isso aí padrão, bonitão? Por quê? Eu falo assim, mas você tem que se achar. Eu falo assim, eu tenho que me achar e você também. Mas é uma homenagem. É uma homenagem. Eu vou fazer todo o feedback que ela tá querendo isso, ela tá dentro, ela tá indo no caminho certo. Uma pessoa padrão que eu acho bonita, eu fico até em duas aqui, assim, ó. Vou até falar do meu time, do Travel Boys ali, que foi do Campeonato de Floripa.
Ai, tem outro aqui que eu acho que jogou aqui. Vai ser isso aqui. Gente, peraí. Vai ser o. Eu ia dar aqui o nome certo dele, mas é o Rafael. Eu achei ele bem bonitão que jogou. Posso falar? Tem que falar assim, é? Pode falar. Pode falar o que você quiser. A gente só quer Que referência. jogou o Gay Prix pelo Barbixas, lembra, Davi? Ai, sim, não O tem tom Ah, o que dele, colocou a bomba na camisa? Ele é um gato mesmo. Beijão, Rafa. Então, pra mim é o Rafael, do Barbixas. Eu achei ele bem padrão, assim, bem bonitão. É o direct dele, está chegando a mensagem. Ah, não, já. Deixa eu falar. Olha, Ailton. Próximo, Agora eu quero corta. A Miss Fervo. A Miss Fervo, ela é o atleta que mais exalta sua presença e alegria. Ah, o Ellison, gente. O Ellison é a Filipova. A Filipova, a central do Travis, Sim. Felipe Passos, e o Ellison, que era o nosso oposto reserva também. Eles são, assim, pessoas... Nossa Senhora... Eles dominam. Energia boa de jogar. Gente, não, de jogar, de dividir alojamento, casa, são incríveis. Um beijo pra eles. Incríveis, divertidíssimo. O que eu ri, mas eu ri de passar mal desses dois lá na casa em Florianópolis. Vocês não têm noção, gente. Eles são muito atração. Meio que a gente tinha uma categoria que era o Miss Galã, mas meio que você já colocou o Miss padrão no galã, que seria a pessoa que você acha bonito realmente. Então você já colocou o Rafa, a gente faz pros outros. Oh, mas galãzão, assim, que eu acho uma coisa bem galãzão. Posso dizer que o Thiago Simão também, eu acho ele muito galã. Ele assim, é do jeito mesmo, dele. ponteiro, né? O Thiago Simão, o Thiago Simão, ele é muito galã. Ele é charmoso. Bem charmoso. É O galã diferente do padrão. ele já sai um pouco da beleza física. Ele é bonitão e tem um jeitão dele. Não, mas ele entra na beleza física também, ele é bonitão, mas ele é charmoso. Entra? Não, porque não é falando, não é desmerecendo. Gente, corta isso, eu já dando uma nota, hein? Mas não é falando, não é dizendo que o Rafael não tem aquela coisa de galanzão. Mas é porque o Rafael é aquela coisa de homenzão, bonitão e tudo mais. É charmoso também. Mas o Simão, ele tem uma coisa de bonitão fisicamente e ele tem uma empoderação muito forte de que o torna galã, entendeu? Galanzão. Galã de novela. Presença, isso. Os últimos dois seriam o Miss Crack, o cara que é mais craque de bola que você já jogou, e o Miss Zen, que seria a pessoa mais gente boa que você já jogou em quadros. Craque de bola? Nossa, gente, coisa bem pesada, hein? Assim, já joguei com muita gente boa. Muita gente boa. O Lucarelli. Mas aqueles, não. Não, pior. Pra mim é um craque de bola, assim, que eu não vou te dizer só de bola. Teve uma fase aqui no nosso estudantil que o Lucarelli saiu até matéria no jornal dele, craque com as mãos, com os pés e com a cabeça. Porque ele foi campeão estudantil no xadrez, acho que não sei se foi futebol, vôlei. Ai, não sei, teve alguma coisa assim. Então, pra mim, assim, ele é um craque. Foi uma das pessoas que eu já joguei na minha vida. Pode ser ele mesmo. E a Mizen? Na paz? Isso. Energia boa, tranquila, sempre mantém a calma. Traz a calma também pro time. Olha, eu ia até dar pro Raiká. Nossa. Rolou uma pausa dramática. Eu ia falar calma no campeonato, né? Porque na pelada a gente quase se mata. Mas então, eu ia dar pro Raiká, mas o Raiká ele me dá muito bafão também. O time todo. Xinga, debocha, não dá pro Raiká, não. Não dá pra dar pro Raiká. Pessoa zen, eu vou dar pro Michel Papin. Pra quem? O Michel. É um central ponteiro que já jogou de oposto também comigo, que jogava na Méritos, hoje bate muita pelada comigo. Ele é uma pessoa muito tranquila de jogar. Beijão, Michel. Beijo pra ele. Beijo, Michel. E agora a gente vai entrar no chat. Vamos entrar com as perguntinhas da galera. Então, primeira pergunta, olha. A Ari Alvarenga mandou assim pra gente. Como você lida com tanto assédio?
Gente, Ari, amo. Um beijo, Ari. Saudade, Beijo, saudade Ari. mesmo, viu? Então, é uma coisa que às vezes a gente tem que saber muito lidar com a situação, não é me achando nem nada, mas outro dia eu estava até em um evento, né, com os amigos, e aí eu sempre gosto agora mais, quando eu não estou trabalhando no evento, eu sempre gosto mais de curtir mais no fundinho, mais algum cantinho. Eu tenho meio que um complexo da altura que me incomoda um pouco, assim, por exemplo, você vai falar assim, fica ali na frente, eu sei que eu atrapalho a visão de outras pessoas, então eu sempre gosto de ficar mais recluso. E aí, por exemplo, tem situações que é muito ruim, principalmente em ambientes gays. As pessoas já chegam passando a mão, aperta sua bunda, aperta seu peito, aperta seu braço, e aí tem umas coisas que é muito sem noção. Então é sem noção, eu sei que Desrespeitoso. É desrespeitoso, incomoda, principalmente quando a repetição é demais, mas acaba que eu tento relevar, porque se eu não relevar seria briga. Né? Exatamente. E acaba que como eu trabalho em festas, em eventos LGBTs e tal, então eu evito muito, prefiro relevar, às vezes eu saio do lugar, quando me irrita demais, acho que a pessoa já sente no meu olhar também, então eu procuro me afastar mesmo, para não, porque se tem uma coisa que eu não gosto, é de briga. Exatamente. Então acaba que quando a gente acaba trabalhando com imagem, com essas coisas, então a gente tem que saber lidar com isso. Mas claro que tudo tem seu limite também, entendeu? Então eu uso esses métodos aí. Bem. Eu vou falar o arroba, como se lê, acredito que é assim. A Luana Tami. Ela falou assim, opa, primo, então não é bem uma pergunta, e sim dizer que te amo muito e tenho orgulho de você. É a Tami, minha prima sapatão, gente, a minha amiga. Tá. E a próxima pergunta é a Tirza Moraes. Sou a melhor amiga da sua prima lésbica, mais gata. Nath, beijo. A amiga da minha prima, a amiga da Tami, beijo. Gente, rodou aí, hein? Essas caixinhas de perguntas aí. Beijo, Olha, Nath, beijo, te amo. Nath fez muita parte da minha vida, sempre, né? E principalmente na parte da descoberta, nós dois temos a mesma. Nós somos a mesma idade, né? Praticamente, né? A Nath também é um ano mais velha, e a nossa descoberta foi ali praticamente juntos. A Maisla Castro mandou assim pra gente, olha. Gostaria de saber se ele sente saudades das filhas de São Paulo. Senhora, o povo sabe como pegar no ponto fraco da gente, viu? Maisla, Carol, Sabrina. Recentemente eu tive uma experiência muito grande lá em São Paulo, né? Infelizmente foram só 3 meses, e elas são minhas meninas mesmo, que foi uma equipe que eu montei na clínica que eu era gerente lá. Sinto saudade demais delas. Sabe assim, se eu mostrar pra vocês o presente que elas fizeram aqui pra mim, que elas me deram quando eu tava vindo embora, assim, sinto muita saudade delas. Elas foram situações intensas ali de trabalho, onde que a gente criou um carinho muito grande um pelo outro. Sinto muita saudade. Um beijo, Raslan. Beijo, meninas. Maisla. As filhas. Maisla, a Juliana. Carol e Sabrina. Beijo pra elas. A Juliana RDO mandou assim, olha, de onde ele tira essa energia maravilhosa? A Juliana, beijo, Ju. Ju, é o que a gente sempre fala, né? É a gente sendo a gente mesmo, né? Acho que quando a gente não tem nada a esconder, a gente não deve nada para ninguém, a gente é uma pessoa, nós somos pessoas transparentes, nós somos nós mesmos. Eu acho que ele, com a nossa inocência, acho que e essência, acaba que a gente transmite essa luz para as pessoas, e aquela coisa, né? A gente recebe o que a gente emite. Então, eu acho que isso é coisa natural mesmo. Então, é isso. Eu vou puxar para você ter a oportunidade de falar para a galera também de uma outra paixão tua, que é a questão de dançar e tudo mais, dos seus eventos, as coisas que você gosta, os personagens que você... Adoro, gente, adoro. Então, o dançar pra mim é uma coisa que
é uma atividade que eu amo, que eu admiro muito. Eu já trabalhei com tantos artistas profissionais aí, muito bacana, né? Já dividi palco com eles, assim, eu nunca imaginei dividir, trabalhar junto. A dança surgiu na minha vida quando eu era adolescente e eu tentei dançar, mas o preconceito prevaleceu, acabou me tirando da oportunidade que eu tive de poder começar a fazer jazz e street dance na época. Mas tem coisas que não falham, né? Igual a foto que eu te mandei. A foto que eu te mandei, eu tô lá dançando, né? O Chan, criancinha, sem saber de nada. Então, assim, a dança para mim é uma paixão, tanto quanto o vôlei. É um hobby trabalho, e que sempre que dá, e fazer o personagens atuar, sempre fui aquele menino de igreja que fazia teatro na igreja. Então, assim, é uma paixão, assim, são coisas que me faz suar frio de nervoso, sabe que eu tenho que fazer uma preparação assim. Então, quando eu pego o palco grande para dançar para 7 mil Famoso frio na pessoas, barriga. então, assim, e é muito gostoso. O reconhecimento é muito bom. Tem os julgamentos também, né? Mas tem as coisas que são muito. Eu posso dizer que é muito mais prazeroso do que negativo para mim. Eu já sofri muito com isso, sabe? Assim, de ser julgado. Você tá dançando em festa LGBT, em boate gay, em evento gay, festival gay. Você tá virando garoto de programa, você é gogoboy, você é isso, você é aquilo. Então teve uma fase assim de sofrimento que eu tive que impor muito respeito, sabe, das pessoas, até mesmo os meus próprios amigos mais próximos, não ter outro pensamento sobre a minha pessoa só porque eu estava fazendo aquele tipo de trabalho, sabe? Então, assim, eu aprendi a filtrar muito e depois, com o amadurecimento também, o crescimento da gente, a gente vai vendo que tem coisas que são irrelevantes, né? Porque quem é de verdade fica na sua vida independente do que você é, do que você faz, do que você gosta ou não. Então, se as pessoas, a partir do momento que você está no palco se expondo, você está aberto a receber qualquer tipo de crítica, sendo negativa ou positiva. Mas aí cabe a você também. O que você quer levar para você, né? Eu acho que muitas críticas negativas elas são muito bem-vindas para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento, né? Mas tem críticas que vêm para te derrubar. Mas aí cabe a você, do seu objetivo de vida e de você nunca perder a sua essência. Então isso para mim é muito importante e é isso que me faz fazer o que eu faço até hoje, se for preciso, né? Eu dei uma parada muito grande, até por conta da idade, mas e tem coisas que eu também não sou muito desligado. Se eu estiver afim, se estiver fazendo bem para o meu ser, primeiro, antes de tudo, eu faço sem dó nem piedade. Eu só tomo cuidado com a minha imagem, com a minha família, com os meus amigos mais próximos que estão aqui comigo todos os dias, de sempre tentar não deixar que eles percam a essência de quem eu sou, independente de qualquer coisa. Mas eu sou do tipo de pessoal, toca cuidado. Uma coisa certa, tipo, prego que tá em destaque leva martelado. Então, assim. Muita martelada. Muita. Ó, Ailton, e aproveitando essa vibe aí, né, dessas falas bonitas, vou tirar vários cortes, inclusive, sobre isso. Uhum. O David pediu para você a fotinha de você dançando o El Chan, e eu queria que você... Eu acho que é o Chan, tá? Eu não tenho certeza. Pela mão no joelho, igual eu falei com ele, a mão no joelho, dá uma agachadinha. Já tá chegando na finalização, né, da nossa entrevista, e nesse momento a gente traz para você um ponto que é a sua ligação com a sua infância, com o seu eu criança. Então, na edição, nós vamos colocar aquela foto aqui para o pessoal de casa ver. Eu queria que você visualizasse ela aí nesse momento e que você deixe uma passagem do que você falaria, se você tivesse a oportunidade de encontrar com essa criança, o que você falaria para ela hoje? O que você deixaria para ela do que você tem hoje para ela como uma passagem? Só de pensar, eu já me emocionei. Que ele é fofo, gente. Isso eu falei. Então, acho que a minha infância, a minha vida é ao contrário do que todo mundo pensa, né? Foi uma vida difícil, como teve os momentos muito difíceis, né? Como de todo mundo, né? Não tem como, né, fugir de certas coisas, mas o que eu diria para aquela criança ali é para ele nunca deixar de sonhar, né? Que eu acho que
eu sempre fui um menino, um adolescente, um homem muito sonhador. E foi o que me fez conquistar, conseguir coisas que eu nunca pensei que eu fosse conseguir, chegar em lugares que eu nunca pensei que fosse chegar, trabalhar, fazer de tudo. Então, assim, eu só falaria para ele nunca deixar de sonhar e nunca perder a inocência que eu sempre tive, que eu acho que eu ainda tenho até hoje, eu acho que eu sou muito bobão, porque foi onde que foi tudo que me trouxe, tudo que eu tenho, tudo que eu consegui, tudo que eu ainda tenho que conseguir, que eu vou conseguir ainda, que tem muita coisa para vir, se Deus quiser. Então é isso. Desculpa aí, mas É isso que a gente gosta de extrair. Esses momentos Ai. assim é muito especial pra gente também. Sincero mesmo, sabe? Eu acho que é Sensível. pra você olhar pra trás e ver o que aquela criança necessitava escutar, e eu acho que é exatamente isso, entendeu? Eu acho que isso traz muito a tua essência, na verdade, né? Eu vou pedir uma pausa só pra gente finalizar o finalzinho, eu saio e já volto, pra ele compõe. Tá. Vou ter uma banheira agora. Vai tocar maquiagem, tomar uma água. Então a gente deu uma pausinha pro Ailton dar uma... se recuperar, ficou emocionado, não é dúvida. Quem conhece o Ailton, quem tem a oportunidade de conhecer o Ailton, Chora à toa. sabe que ele só tem tamanho. Só. Assim, já só tem tamanho. É uma pessoa doce, é uma pessoa querida, é uma pessoa que só te traz paz, Obrigado. uma pessoa amada. E isso já meio que vai puxando para a nossa finalização aqui do nosso episódio. Então eu falo por mim assim, por mais que tu chame atenção pela sua questão física, pela tua presença, a tua energia é uma coisa absurda. Quando a gente chega perto, Ailton, é o que as meninas falaram, assim, tudo que essas perguntas essas meninas trouxeram é o que realmente reflete você. Você é uma pessoa incrível, que merece o mundo, e a gente ficou muito, mas assim, muito feliz quando você aceitou. Realmente essa temporada vem com pessoas incríveis que moram no meu coração, né? Eu tive a oportunidade de jogar com muitas pessoas legais nesses tantos anos de vôlei, e você é uma delas, assim, sem sombra de dúvida. Muito feliz de você estar aqui com a gente, entendeu? De estar ajudando a gente nesse sonho, nesse projeto e iniciando a primeira temporada. Exatamente. Queria também agradecer, apesar da gente morar tão perto, né? Nós não temos muito contato assim. E para mim é sempre uma grande oportunidade ter essa dinâmica de extrair de você informações que para mim também é um pontinho para estabelecer ali conexões para além do que tem aí para se vivenciar, entendeu? Então, muito obrigado a sua participação, aceitar também, a acrescentar nesse projeto que começou com uma ideia grande, está desenvolvendo de uma forma grande e a intenção é tornar maior ainda. Muito obrigado mesmo pela sua participação. O episódio já sinto que ficou maravilhoso. Gente, eu não tenho palavras para agradecer vocês pelo convite, por todo o carinho, assim, nossa, assim, não estamos próximos agora fisicamente, mas a energia tá vindo, tá incrível, assim, foi incrível mesmo bater esse papo com vocês, me abrir com vocês. Como que vocês fazem isso comigo com poucos dias para chegar ao meu aniversário? Tá, isso é sacanagem. Vocês jogaram baixo comigo. Tá vendo, gente? Então, Ariano tem sentimento, Ariano não é insensível. Tem, nem todo ariano é um satanás, já digo isso. Tem os arianjos também. Tem os arianjos. Então, assim, vocês fizeram isso comigo, eu me emocionei, sorri, falei, fiquei tenso, preocupado aqui, nervoso, ansioso, mas foi muito gratificante poder participar aqui com vocês. Eu desejo muita sorte para vocês, muito sucesso nesse projeto, por mais pessoas como vocês que tenham essa visão de iniciar projetos como esse, né? Porque vocês estão atingindo aí um público muito especial, né? Com uma pauta em si sobre a diversidade, né? Que eu acho sensacional. Eu amo a diversidade e inclusão. Então, assim, parabéns mesmo pelo projeto. Vocês estão arrasando mesmo e eu tenho certeza que vocês só têm a crescer. Tá? Então, eu que agradeço vocês pelo convite. Ó, Davi, eu vou te visitar em breve, ou então a gente se encontra já para jogar, será qualquer coisa. Fazer aquela rota gastronômica em Curitiba. Aí, me chamando para comer ainda, olha, pra você ver.
Já conheço, né, gente? Já Pois é, meu filho. Então você já tá me chamando pra que. Vamos marcar isso logo, então. Vamos aproveitar Já tô com a Dá onda, macarrão, não. essa onda de Já coisas tô com a roupa. E arroz com salsicha, salsicha. Não, não não. sei. Não. Essa onda de coisas boas, a gente solicitou para você também, para você indicar aí, como um trabalho que a gente faz, está sempre indicando uma ONG, uma entidade beneficente, algum projeto, alguém que faça um trabalho legal. E você selecionou um, foi? Qual que é? É a Todos, é um de Todos, todos.org. Eu estava pesquisando bastante sobre isso esses dias, e eu fiz um curso na última multinacional que eu trabalhei, que foi sobre diversidade e inclusão, e eu sempre fui militante, sabe? Sempre fui muito militante, eu sempre gosto de ajudar as pessoas, e a Todos, ela tem um projeto incrível, né, sobre treinamentos, sobre estudos e tudo mais, para treinar pessoas LGBTQIA+, para o mercado de trabalho, sabe? Para desenvolver o empreendedorismo, para desenvolver toda a parte intelectual das pessoas LGBTQIA+. E vale a pena olhar, sabe? O site é todos.org, é um projeto muito bacana. Eu quero fazer parte, colaborar, né? Eu quero fazer parte, podendo ajudar de alguma forma com a minha profissão, com a minha formação e com a minha experiência. Então vale muito a pena. Esse é um projeto que hoje eu quero fazer parte, poder divulgar, fazer qualquer coisa, porque tem muitas pessoas do LGBTQIA+, que não têm oportunidade, né? Então quem compartilha multiplica. Eu acho que se nós temos conhecimento, formação, experiência, que nós podemos ajudar o próximo, né, independente de quem seja, acho que a Todos veio me chamando muita atenção. Hein? É isso aí. Se você também está assistindo o nosso episódio, quer ser uma luz também para alguém, sempre será bem-vindo aqui no nosso projeto. Então a gente vai deixar aqui o contato da Todos aqui embaixo no episódio. Então vão lá, ajudem, apoiem, compartilhem aí, que o Ailton tá dando uma porção e a Pridecast também. E a gente quer finalizar agora, né? Antes de solicitando para todo mundo aí, ó, se inscreve, aciona o sininho, compartilha, elogia, pede nudes pro Ailton aí embaixo, fala tudo nos comentários, se ele vai responder, não sei, não tô bom. Vamos aproveitar. Vamos engajar. Segue a gente com arroba Pridecast nas outras plataformas. A gente está também nas nossas vizinhas só de áudio. A gente vai ter cortes, beleza? E nós vamos finalizar aí. Vai proceder, David, aquele combinado que nós fizemos com o Ailton? Se a gente bater 300 seguidores hoje, ele vai postar uma fotinha dos melhores amigos? Como é que é? O Ailton falou que se nós batermos 300 seguidores hoje, ele vai liberar um conteúdo diferente para vocês no OnlyFriends. Privacy. Ajudar sem ganhar quem? Coitado, olha. Não, mas assim, ó, a gente tá muito feliz mesmo. Não custa nada, gente. Um copo d'água e um sorriso, ninguém nega. É por uma causa boa. Coisa nobre. Mas assim, realmente, gente, tem um QR Code também. Ajudem a gente, com qualquer valor, vai ajudar a gente a melhorar a tecnologia, a imagem, som, tudo mais, beleza? E a gente vai finalizar aí contigo, Ailton, falando uma frase sua, assim, que você quer deixar para as pessoas. Uma coisa, Ailton. Tipo, eu gostaria de falar isso para vocês, que é uma coisa muito linda. Eu não vou dizer. Não é uma frase que eu tenho tatuada nas minhas costas, mas que na verdade é uma oração minha, que é: guarde-me, ó Deus, pois só em ti eu confio, e o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então, essa é a minha frase, essa é a minha oração, tá aqui tatuada do pescoço. Nossa. Tá aqui, ó. Meu Deus! Tá aqui de cima pra baixo. As costas tampou minha câmera inteira. E essa é a minha frase que eu carrego comigo aí diariamente, 24 horas por dia, em todos os momentos. No corpo e na alma. É isso aí, galera. Uma pessoa de fé. E levem a vida sempre, leve, muita. E levem. Um beijão. Daqui a pouco sai o 4º episódio. Beleza? Então, correria, taca ali pau. Beijo, galera. Obrigado. Muito obrigado, Ailton. Beijo. E o querido amigo, vamos marcar, né? Vamos marcar do nós, ó. Sem cortar a mão, tá? Sim. Ai, meu Deus. Bom que eu tenho um motivo sempre pra lembrar do David e companhia. Tem uma cicatriz, eu deixei uma cicatriz nela. Tem. E esse meu lado do dedo aqui, ó, ele é dormente, eu não sinto ele.
Não, vamos tratar, né, gente? Vamos lá pra Vamos fisioterapia? Né? Vem comigo, vem. Bem pra minha fisioterapeuta. Né? Então tá bom, galera. Tchau, Beijo, gente. tchau. Boa noite, Obrigado, então. viu? Beijo. Muito obrigado. Obrigado por tudo. Tchau, Até tchau. mais.